Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Mulherengo, parte 21, capítulo 209, Liberação de Poeira, técnica de desapego do mundo primitivo. Uma luz branca ofuscante surgiu no campo de batalha, e uma barreira cúbica brilhante e transparente envolveu Yoru diretamente em seu interior. Flutuando no céu, Onoki gritou friamente. Eu nunca mais permitirei que Konoha produza um ninja tão perigoso quanto você. O Mangekyou Sharingan de Yoru e sua performance aterradora no campo de batalha, a maneira como ele se movia, falava e agia, eram muito semelhantes. Muito semelhantes àquela figura de pesadelo que assombrava as memórias de Onoki. Você também quer dançar, Onoki? Dentro da barreira de liberação de poeira, Yoru ergueu a cabeça, revelando um sorriso zombeteiro. Aquele tom fez Onoki sentir um arrepio percorrer sua espinha. Nada bom. Splurt. Do céu, um relâmpago cortou o céu. Onoki olhou em choque para a figura abaixo, que se transformará em outra pessoa aterrorizada pouco antes da luz branca da liberação de poeira obliterá-la. Sem sequer gritar, a figura desapareceu sem deixar rastro. Onoki, tenha cuidado. Este é o doujutsu do Mangekyou. O futuro quarto Raikage, gritou. O Onoki, atravessado por um raio de liberação de relâmpago no céu, se desfez em pó. Era um clone de lama. Droga! Que tipo de doujutsu é esse? Ao longe, Onoki estava encharcado de suor frio, com as pupilas cheias de pavor. Ele havia atingido seu oponente. Então como poderia se transformar repentinamente em outra pessoa? Ninjutsu espaço-temporal? Ou seria genjutsu? É genjutsu! Gritou o futuro quarto Raikage. Sob o olhar atônito de Onoki, já havia fechado os olhos. Uchiha Yoru. É genjutsu. Contanto que você faça contato visual direto com o Mangekyou, você cairá sob o genjutsu do oponente. Esse genjutsu é aterrorizante. Meu pai analisou a batalha depois e descobriu que no momento crítico, mesmo tendo atingido o cérebro do oponente, o ataque repentinamente se deslocou para o peito. Além disso, informações de batalhas anteriores sugerem que o genjutsu não funciona apenas por contato visual direto, ele também pode ser refletido através de névoa e água, fazendo com que os aliados se machuquem mutuamente. Enquanto o futuro quarto Raikage, gritava as informações de Yoru, Onoki de repente entendeu. Não me admira que você, pirralho, tenha fechado os olhos. Praticantes de taijutsu treinados ao longo dos anos podem confiar em seu sexto sentido para lutar. Nesse momento, Onoki finalmente compreendeu a situação e gritou. Cooperarei com você para eliminar o Mangekyou de Konoha. Ao ver Onoki, o terceiro Tsuchikage, se unir ao futuro quarto Raikage, Yoru esboçou um sorriso travesso. Bem, que reviravolta interessante, não é? Que dupla peculiar. Onoki mais quarto Raikage. Uma combinação como essa era algo que apenas Madara havia experimentado na história original. A força combinada deles era assombrosamente formidável. O campo de batalha foi palco de um confronto intenso, com ambos os lados liberando toda a sua força. As três principais vilas ninja buscavam romper a montanha Kikyo com um único ataque decisivo, abrindo uma brecha, enquanto Konoha estava determinada a manter sua posição. Contanto que resistissem à primeira onda de ataques, a batalha se transformaria em uma guerra de desgaste. Quando a guerra se tornasse de desgaste, Konoha reverteria a desvantagem de lutar contra as quatro grandes vilas ninja. Esse é o ninja a vapor de Iva, também conhecido como Jinchuriki das 5 caudas. Que complicação! Jiraiya franziu a testa enquanto lutava contra o Jinchuriki de 5 caudas silencioso de Iva. O Jinchuriki das 5 caudas de Vagakuri era uma figura imponente vestida com uma armadura vermelha e usando um chapéu cônico. Ele se especializou em usar vapor para liberar um imenso poder explosivo em batalha, ganhando o título de Ninja do Vapor. Iva e Kuma até implantaram seus Jinchuriki. Enquanto Jiraiya lutava contra seu oponente, Orochimaru enfrentava mais um Jinchuriki de Iva, Roshi, o Jinchuriki de 4 caudas. Roshi, o Jinchuriki das 4 caudas, embora tivesse personalidades opostas às de Onoki, foi compelido a retornar devido à guerra. O Jinchuriki de 4 caudas, especialista em liberação de lava, hein? Diante de um oponente como aquele, a risada rouca e quase doentia de Orochimaru não demonstrava pânico. Sua força, reforçada por anos de aperfeiçoamento do ninjutsu relacionado a serpentes e pelo modo sábio com selo amaldiçoado, estava longe de ser comum. Até mesmo Roshi, vestido com seu manto de chakra da besta com caudas, se viu em uma situação difícil. Droga! Orochimaru de Konoha é muito problemático. Roshi estava frustrado. Orochimaru parecia imortal, proficiente em todos os ninjutsus convencionais e excepcionalmente habilidoso em liberação de água. Além disso, Orochimaru possuía uma gama astuta de técnicas de selamento, tornando-o a ruína dos Jinchuriki. Embora eu não seja particularmente habilidoso em liberação de água, parece que não falta água neste campo de batalha. A voz sinistra de Orochimaru ecoou enquanto ele desferia um ninjutsu grotesco e sinistro após o outro. Em um campo de batalha dessa magnitude, onde a água era abundante, seu estilo água era a contramedida perfeita para o estilo lava de Roshi. Roshi não conseguiu conter seu rugido de raiva. Pare de me subestimar. Que piada! Roshi praguejou mentalmente. Orochimaru alegava não ser habilidoso em liberação de água, mas suas técnicas eram perfeitas. No entanto, Orochimaru não estava mentindo. Sua liberação de água só parecia perfeita devido à abundância de água no campo de batalha e aos aprimoramentos de seu modo sábio com selo amaldiçoado. As técnicas dos sábios amplificavam todos os aspectos do ninjutsu, taijutsu, genjutsu e qualidade do chakra. Morra seu demônio Kumo. Entretanto, a batalha mais feroz foi travada por Uzumaki Kushina. Completamente libertada, ela entrou em sua forma de 4 caudas, com suas terríveis correntes de selamento adamantinas mantendo todos os inimigos à distância. As correntes de selamento adamantinas eram essencialmente uma barreira móvel.
Durante o incidente com a Kyuubi na história original, nem mesmo o terceiro Hokage, empunhando o bastão adamantino, conseguiu romper a barreira de Kushina. Não, 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 eu não sou um demônio. Me chamem de bonito. Ah, sim. Killer Bee fez um rap desajeitado, vestindo seu manto de chakra da besta com cauda. No entanto, ele estava sendo suprimido por Kushina e se encontrava em completa desvantagem. O ninjutsu Liberação de Vento de Kushina podia ser usado tanto para ataques precisos contra um único alvo quanto para devastação em larga escala. Combinado com suas reservas de chakra quase ilimitadas, ela era uma força aterradora. Era por isso que os Jinchuriki eram considerados armas supremas, porque um Jinchuriki totalmente desenvolvido no campo de batalha era como uma plataforma de artilharia ciente com força de nível Kage e resistência extraordinária. Killer Bee, tenha cuidado. Droga, o Jinchuriki da Kyuubi é proficiente em liberação de vento e técnicas de selamento. 7 ou 8 Jounin de como apoiavam nervosamente Killer Bee, mal conseguindo manter suas posições contra o Jinchuriki da Kyuubi de Konoha. No caos da batalha, todos seguiam uma regra tácita. Ninguém permitia que um Jinchuriki enlouquecesse. Afinal, se um Jinchuriki perdesse o controle, atacaria indiscriminadamente amigos ou inimigos. Além disso, se alguém lançasse uma Bijudama hoje, Konoha e armada com ninjutsu espaço-temporal, poderia retaliar lançando uma bem nos portões da vila inimiga. Quem conseguiria resistir a isso? Assim, todas as principais aldeias concordaram tacitamente com uma regra fundamental durante as guerras. Embora os Jinchuriki pudessem ser usados, ninguém permitiria que eles causassem destruição desenfreada ou usassem bijudamas de forma imprudente em batalhas de grande escala. Caso contrário, se todos começassem a lançar bijudamas, apenas as nações menores se beneficiariam. No campo de batalha, as forças combinadas de Kumo, Iwa e Tsunade tinham uma enorme vantagem numérica. Contudo, em termos de poder de combate de alto nível, os dois lados estavam em pé de igualdade. Na retaguarda, Ebisu, responsável pela estratégia das forças aliadas, tinha uma expressão sombria. Ele murmurou apreensivo. Konoha, este é o fundamento de Konoha. Em termos de poder de combate de nível Kage, Konoha não apenas igualava as forças aliadas em quantidade, como também as superava em certas áreas de qualidade. O poder de combate de alto nível referia-se a lutadores de nível Jounin. Os clãs Senju, Uchiha e Hyuga de Konoha produziam ninjas capazes de enfrentar dois oponentes simultaneamente. Enquanto isso, os clãs Aburami, Nara, Yamanaka, Akimichi e Inuzuka, com suas técnicas secretas únicas, frequentemente alcançavam resultados comparáveis aos dos usuários de Kekkei Genkai quando trabalhavam em conjunto. Em contraste com as outras grandes vilas ninja, Konoha se destaca quando se trata do número de usuários de Kekkei Genkai. Só o Sharingan Carmesim do clã Uchiha já é suficiente para enviar dezenas de pares para o campo de batalha. Enquanto isso, nessas outras aldeias, até mesmo alguns poucos usuários de Kekkei Genkai são tratados como tesouros preciosos. Essa é a disparidade natural que existe, e é a base do domínio inabalável de Konoha como líder do mundo ninja. Estilo terra, jutsu de rocha super leve. Seu Mangekyou Sharingan está longe de ser suficiente, Uchiha Yoru. Deixe-me mostrar o poder do nosso trabalho em equipe. Com um rugido furioso, Onoki montou nas costas do candidato a quarto Raikage. Sob o efeito aprimorado desse jutsu de nível superior, que antes não conseguia acompanhar a velocidade de Yoru, de repente o alcançou em um instante. Agora minha velocidade supera a sua em muito. O jovem futuro quarto Raikage, rugiu de entusiasmo. Ele nunca havia se sentido tão rápido antes, e até mesmo sentia que não era inferior ao seu pai. Velocidade? Tudo aquilo de que você se orgulha vai desmoronar diante destes olhos. Ao ativar o violento modo chakra relâmpago, dois clarões de eletricidade colidiram repetidamente no campo de batalha. O Mangekyou Sharingan de Yoru girou rapidamente, atacando ferozmente enquanto ele permanecia alerta para os ataques furtivos de Onoki e vigiava os outros inimigos no campo de batalha. O futuro quarto Raikage, possuía um talento inato para o taijutsu de liberação de relâmpago, destacando-se especialmente em velocidade. Seu potencial já era evidente, como visto na história original quando lutou contra o relâmpago amarelo Minato Namikaze. O terceiro Raikage, pai de não era apenas rápido, mas também possuía o Nukite de um dedo com um golpe infernal mais poderoso. Embora o futuro quarto Raikage, ainda não estivesse no auge de suas capacidades, sob o aprimoramento de Onoki, sua velocidade já havia ultrapassado seu pico futuro. Vou romper sua defesa. Estilo terra, jutsu de rocha super pesada. Aproveitando a oportunidade, Onoki potencializou o ataque de com um poder incrível, enquanto o quarto candidato a Raikage rugia de fúria, desferindo o soco mais forte de sua vida. Rocha pesada, dança horizontal de 1000 mãos com arado relâmpago. Diante desse ataque, o Mangekyou Sharingan de Yoru girou rapidamente. O poder desse golpe foi suficiente para fazê-lo se sentir ameaçado. Morrer. Com um rugido, o candidato a quarto Raikage desferiu um golpe que o próprio Uchiha Madara teria experimentado na história original. Essa era a técnica combinada do quarto Raikage em seu auge e do terceiro Tsuchikage Onoki. Utilizando o jutsu de rocha super pesada de Onoki para potencializar o soco do Raikage, seguido pela dança horizontal das 1000 mãos do arado relâmpago, eles chegaram a destruir o Susanoo de Madara na história original. Embora fosse apenas a forma esquelética de Susanoo, foi o suficiente para demonstrar o poder aterrador de seu ataque combinado. Destruir o Susanoo de Madara com taijutsu foi um feito alcançado apenas por Tsunade, Might Guy e o quarto Raikage, juntamente com o terceiro Tsuchikage. Não posso escapar disso. Com seu Mangekyou Sharingan girando descontroladamente, a visão dinâmica excepcional de Yoru fez com que suas pupilas se contraíssem. Ele sabia que não conseguiria desviar do ataque. Mas não havia pânico em seu rosto. Conforme o soco se aproximava, um sorriso malicioso surgiu em seus lábios. Svi. Não. Impossível. Ele desviou?
Onoki ficou chocado ao sentir o soco errar o alvo, e o quarto candidato a Raikage, ficou ainda mais atônito. Ele se esquivou do meu ataque mais rápido. No instante seguinte, Yoru apareceu ao lado. Nesse momento, o terceiro Tsuchikage, evitando contato visual direto com o Mangekyou Sharingan, avistou a espada Kusanagi voando. Suas pupilas se contraíram instantaneamente. Na junção da lâmina com o cabo havia um selo. Pirralho desvia logo. É o deus voador do trovão. Estilo terra. Jutsu de rocha super leve. Onoki rugiu, mas suas mãos se moveram com rapidez. Ele lançou a técnica rapidamente, aumentando ainda mais a velocidade do futuro quarto Raikage A. Ao mesmo tempo, Yoru exibiu um sorriso cruel. A espada Kusanagi ainda estava diante deles. Naquele instante, embora a espada Kusanagi estivesse em sua mão, ela já havia sido marcada com seu selo pessoal do deus voador do trovão durante um golpe anterior. Tudo aconteceu num instante. Usando o jutsu do deus voador do trovão, ele apareceu ao lado da espada Kusanagi, movendo apenas uma pequena parte do seu corpo. Mas às vezes até mesmo uma diferença minúscula pode salvar sua vida. Ele escapou por pouco do golpe e então, com o punho cerrado, desferiu um violento contra-ataque. Força monstruosa. Confronto das flores de cerejeira. Num piscar de olhos, seus punhos colidiram com força explosiva. Trovões e relâmpagos irromperam enquanto o chão sob seus pés desmoronava com um rugido ensurdecedor. No último instante, o futuro quarto Raikage, transformou seu soco em um golpe com a mão em forma de faca para redirecionar seu ataque, dispersando o poder de seu golpe carregado anterior. O chão ao redor deles rachou com o som do impacto, e a poeira encheu o campo de batalha. O quarto candidato a Raikage rugiu de frustração enquanto seu corpo era arremessado para longe, em um estado deplorável. Pirralho, sua mão. Onoki olhou em choque para o punho de ar que tremia violentamente. Sua mão estava inchada e vermelha, com uma aparência terrivelmente ferida. Droga! Força monstruosa! Como um Uchiha sabe da força monstruosa do clã Senju? Um grito de choque e frustração ecoou. Enquanto isso, o Yoru, que também fora arremessado pelo impacto do choque, rapidamente desviou-se dos perigos do campo de batalha. Não é à toa que chamam isso de soco capaz de quebrar Susanoo. Com a espada Kusanagi na mão esquerda, a mão direita de Yoru estava igualmente vermelha e trêmula. Durante a esquiva anterior, o golpe de mão em forma de faca já chegou a romper seu modo chakra relâmpago, deixando uma leve marca vermelha em seu peito. Pensar que você conseguiu penetrar minha armadura relâmpago. Devo admitir, foi uma demonstração impressionante. Uma risada rouca ecoou pelo campo de batalha. Ao longe, Onoki sentiu um arrepio percorrer seu couro cabeludo. O sorriso sinistro no rosto daquele jovem era familiar demais, era idêntico ao daquela pessoa. Yoru limpou o sangue do ferimento no peito e o lambeu levemente, rindo maniacamente. Que emocionante! É disso que se trata a batalha. Com o sorriso insano característico de um Uchiha, o ferimento em seu peito começou a expelir uma leve fumaça branca enquanto cicatrizava lentamente. Até mesmo seu punho inchado estava se recuperando rapidamente. O poder do corpo sábio, as células do primeiro Hokage e a vitalidade do clã Uzumaki contribuíram para sua recuperação acelerada. Embora sua regeneração ainda não estivesse no mesmo nível do primeiro Hokage em seu auge, com o tempo e o crescimento, ele acreditava que um dia o superaria. Considerando meu relacionamento com Tsunade, desenvolver um taijutsu de força monstruosa não é tão absurdo assim, não é? Com um sorriso insano, Yoru deu uma gargalhada sonora. O impacto da flor de cerejeira que ele desenvolveu, combinado com a orientação de Tsunade, tornou-se uma técnica de taijutsu perfeita para ele. Quanto à força monstruosa em si, após absorver as células do primeiro Hokage, ele herdou o poder monstruoso do clã Senju, embora ainda não pudesse rivalizar com o de Tsunade. Ele é um verdadeiro monstro. Nesse instante, ao ver a risada maníaca de Yoru, os olhos de Onoki se encheram de crescente terror. Não era que ele temesse o poder atual de Uchiha Yoru, ainda não era o suficiente para assustá-lo. O que o aterrorizava era o potencial de Yoru. Ele tinha apenas 19 anos. Seu potencial de crescimento era enorme, e na mente de Onoki, a sombra de alguém que ele temia há muito tempo começou a se sobrepor à imagem de Uchiha Yoru. Muito parecido. Ele é exatamente como uma versão jovem daquele homem. Não, eu absolutamente não posso permitir que o mundo ninja o enfrente novamente. Impulsionado por um medo avassalador, Onoki libertou um espírito de batalha aterrorizante. Com um rugido furioso, ele resolveu garantir que nem ele nem Vagakuri jamais viveriam sob a sombra do terror daquele homem. Só de imaginar o potencial de crescimento do outro lado, todo mundo ninja viveria com medo. Você precisa entender, Konoha não tem mais outro Senju Hashirama para detê-lo. Ao pensar nisso, as pupilas de Onoki se contraíram, e ele não pôde deixar de imaginar aquela figura imponente supervisionando a situação no Monte Kikyo. Senju Tsunade. Droga! Porque a Senju desta geração é uma mulher, e porque ela tem justamente uma relação obscura com o clã Uchiha. De volta a Iwagakure, ele frequentemente se vangloriava, pensando que Sarutobi Hiruzen estava condenado porque os Senju desta geração caminhavam ao lado dos Uchiha. E agora a realidade lhe deu um tapa na cara. Todos os homens do clã Senju estão mortos? Como puderam deixar uma mulher carregar esse fardo, e ela ainda está envolvida com os Uchiha desta geração? Nesse momento, Onoki não pôde evitar amaldiçoar Sarutobi Hiruzen em seu coração, amaldiçoando seus antecessores ao longo de 3 gerações. O que eles estavam pensando? Como puderam simplesmente ficar de braços cruzados e assistir enquanto os Uchiha e os Senju uniam forças? A relação entre um homem e uma mulher é muito diferente da relação entre 2 homens ou 2 mulheres. É exatamente como naquela época com Senju Hashirama e Uchiha Madara. Se um deles fosse mulher, eles teriam lutado uma vez, e quem perdesse se casaria com o outro. O mundo ninja já teria se cansado dessas bobagens há muito tempo. Capítulo 210. Montanha Kikyo.
Na direção das 3 horas, transmita a ordem para o 9º Esquadrão prestar apoio. O flanco esquerdo, ninjas Inuzuka, recuem e mantenham posições defensivas. Na passagem do vento, ocupem o terreno vantajoso e protegido do vento para a batalha. Cuidado! Os ninjas de Wagakuri possuem ferramentas de faro especializadas, projetadas para detectar cães ninja. Cubra o retiro de Jounin Mishima para tratamento médico. Avance. Desdobre 5 especialistas em liberação de água. O flanco direito está ocupado pelo corpo de elite de fantoches de Sunagakure. Dê aos ninjas de liberação de vento a chance de cortar os fios de chakra. Envie reforços do clã Aburami. Nesse momento, no topo da montanha, Tsunade, vestida com armadura completa e emanando uma aura de autoridade, emitia ordens em voz alta e com firmeza. A batalha caótica entre dezenas de milhares de ninjas representou um desafio significativo para o comandante. Exigia ajustes e estratégias constantes para maximizar as vantagens de suas forças, garantindo ao mesmo tempo que os aliados gravemente feridos pudessem recuar em segurança. Essa estratégia meticulosa visava minimizar as baixas e estabelecer as bases para um esforço de guerra sustentado. Na montanha Kikyo, inúmeras lesmas Katsuyo forneciam tratamento imediato aos ninjas gravemente feridos. Os ninjas médicos tinham prioridade no tratamento dos Jounin, seguidos pelos Chunin. A responsabilidade do comandante não era apenas concluir a missão, mas também garantir a preservação da capacidade de combate de suas forças tanto quanto possível. Tsunade-sama, o estado de saúde do Jounin Yuzu é estável. Conforme os relatórios chegavam, Tsunade observava o campo de batalha com calma. Simultaneamente, seu chakra estava sendo consumido a uma taxa alarmante pelas lesmas Katsuyu. Contudo, os resultados foram notáveis. Apesar da desvantagem numérica, os ninjas de Konoha conseguiram infligir menos baixas do que as forças combinadas das 3 principais aldeias. O consumo de chakra está aumentando rapidamente. Enquanto comandava o campo de batalha, a expressão tensa de Tsunade foi gradualmente se suavizando. A primeira onda da ofensiva inimiga finalmente havia sido repelida. Para ninjas comuns, o consumo de chakra poderia ter sido avassalador, mas Tsunade ainda conseguia suportar. Desde a fusão dos poderes Senju e Uchiha, suas reservas de chakra, que já estavam em seu auge de estabilidade, entraram em um período de crescimento explosivo. Sua capacidade de chakra quase dobrou. Combinada com o selo da transformação sábia, a qualidade de seu chakra melhorou significativamente. Em termos de reservas de chakra, apenas Kushina em toda Konoha poderia superá-la. Até mesmo Yoru ficou um pouco atrás dela nesse aspecto. O campo de batalha havia se transformado em um impasse. Jounin se enfrentavam ferozmente, enquanto Chunin gritavam em um frenesi insano. Os confrontos titânicos entre combatentes de nível Kage ecoaram pela área. Nesse momento, Yoru estava envolvido em uma batalha extremamente feroz contra o terceiro Tsuchikage, Onoki, e o candidato a 4º Raikage. Ah, droga! Ele é muito rápido. Minha liberação de poeira não consegue alcançá-lo. O Kekei Touta de Onoki, liberação de poeira, era inegavelmente poderoso, mas sua ativação exigia um breve tempo de preparação. Contra a velocidade extrema de Yoru, era quase impossível acertá-lo. Pairando no ar, Onoki manteve a calma, buscando constantemente uma brecha. Pirralho, você tem algum jutsu que possa prendê-lo? O clone das sombras de Onoki, empoleirado nas costas de A, gritou com urgência enquanto preparava outra técnica. No entanto, a frustração de A era evidente em seu rosto. Nós, ninjas da nuvem, somos especialistas em velocidade e ataque, não em controle. Ambos os lados se moviam a velocidades tão extremas que sem o jutsu da rocha leve de Onoki, que aumentava consideravelmente sua agilidade, A não teria conseguido acompanhá-los. Enquanto isso, o Mangekyou Sharingan de Yoru girava continuamente, levando sua visão dinâmica ao limite. Um Onoki e um futuro 4º Raikage que nem sequer atingiu o auge. Mesmo assim, os dois juntos me levaram a este ponto? Yoru ficou abalado ao considerar a força lendária de Uchiha Madara. Mesmo enfrentando as forças combinadas dos 5 Kage, Madara os havia derrotado sem esforço algum. É claro que durante esse período, Madara também havia despertado o Rinnegan e possuía o domínio da madeira, mas isso ainda evidenciava a enorme diferença de poder entre eles. Agora, com seu corpo sábio ativado, a habilidade de Yoru em ninjutsu rivalizava com a de Jiraiya no modo sábio. Com suas imensas reservas de chakra, sua resistência era ainda maior. Em termos de taijutsu, seu estilo de luta baseado na liberação de relâmpago o tornou um dos mais fortes do mundo ninja. Atualmente, apenas o terceiro Raikage, o Might Dui com os 8 portões ativados, e o futuro 4º Raikage poderiam enfrentá-lo em combate corpo a corpo. De modo geral, a força de combate de Yoru estava se aproximando do limite máximo do poder de um Kage. Se fosse para classificar além do nível Kage, incluiria titãs como Uchiha Madara e Senju Hashirama durante a Batalha do Vale do Fim, que podiam controlar a Kyuubi sem esforço. Tal força definia o nível Super Kage. Nagato com o Rinnegan só poderia ser considerado um meio Super Kage devido ao seu estado físico debilitado e ao fato de o Rinnegan não ser originalmente dele. Droga! Uchiha Yoru, não fique tão arrogante. O futuro 4º Raikage, foi levado ao limite da fúria. Com um rugido furioso, o chakra de liberação de relâmpago ao redor de seu corpo irrompeu com ainda mais violência. Ao mesmo tempo, inúmeros ninjas inimigos tentaram ataques furtivos. Afinal, as forças combinadas das 3 grandes aldeias ainda detinham a vantagem numérica. Pragas irritantes. Uma expressão de irritação brilhou no rosto de Yoru enquanto os ninjas inimigos ao redor faziam seus movimentos. Num instante, raios cortaram o céu ao seu redor. Arte sábia, liberação de relâmpago, fluxo Chidori. Uma onda de eletricidade emanou dele, atingindo os ninjas de Wagakuri e Komogakuri que tentaram emboscá-lo. Droga! Essa luta não é para você. Saia daqui! Arrugiu furiosamente, correndo para resgatar seus companheiros.
mas Yoru repentinamente brandiu sua espada Kusanagi, liberando inúmeras descargas elétricas. Arte sábia, liberação de relâmpago, Chidori Senbon. O Chidori se transformou em uma saraivada de agulhas afiadas, perfurando inúmeras paredes de terra e barreiras de água defensivas. Os ninjas atrás deles gritaram de agonia. A liberação de relâmpago naturalmente contrariava a liberação de terra e era conduzida através da liberação de água. Com a adição do chakra sábio, o poder amplificado do ataque tornava as defesas comuns completamente inúteis. Uchiha Yoru assoltou um rugido furioso ao se lançar para a frente. Sua proteção de metal colidiu com a lâmina Kusanagi em uma tentativa desesperada de subjugar Yoru. Contudo, naquele instante, o Mangekyou Sharingan de Yoru subitamente se estreitou. Nada bom. Assim que seu Mangekyou detectou algo errado, a areia dourada surgiu do chão num instante, envolvendo suas pernas e se espalhando rapidamente em direção ao seu corpo. Poeira de ouro. É rasa de Sunagakure. Ao ver a poeira dourada o prendendo firmemente, Yoru percebeu que, não fosse o chakra de liberação de relâmpago aterrorizante que o envolvia e que constantemente desfazia a areia, ele já estaria completamente imobilizado. Você caiu na nossa armadilha. Onoki e apareceram simultaneamente, um na frente e outro atrás. Liberação de terra. Jutsu da rocha superpesada. A mão de Onoki tocou Yoru, liberando o jutsu aterrorizante. Instantaneamente, o chão sob os pés de Yoru rachou enquanto o peso de seu corpo aumentava drasticamente. Não apenas seu peso físico, mas até mesmo seu chakra ficou mais pesado. O chakra possui massa. Quando atinge uma certa densidade, grandes quantidades de chakra podem gerar peso físico. Por exemplo, Naruto, em sua forma inicial de 4 caudas, sentia-se insuportavelmente pesado, e Minato comentou sobre o peso opressivo do chakra da Kyuubi, Onoki. Nesse mesmo instante, apareceu atrás de Yoru, envolvendo num abraço de urso esmagador. Ele ergueu a cabeça e rugiu para o céu. Gênio de Konoha. Este mundo ninja não tem lugar para alguém como você. Acima deles, o verdadeiro corpo de Onoki gritou enquanto uma luz branca deslumbrante se formava em suas palmas. Lá embaixo, Yoru estava imobilizado. Suas pernas e parte inferior do corpo estavam presas por pó dourado, ao segurava com firmeza, e Onoki pairava à sua frente. Pensar que Rasa esteve escondida entre eles todo esse tempo. Diante dessa situação mortal, Yoru percebeu algo. O campo de batalha caótico, repleto de inúmeras assinaturas de chakra, havia mascarado completamente a presença de Rasa. Parece ser um clone das sombras. Enquanto o Mangekyou Sharingan girava rapidamente, Yoru, amarrado e aparentemente enfrentando uma morte certa, olhou calmamente para trás. O Onoki à sua frente era um clone das sombras, o que significava que o de trás dele também devia ser igual. Uchiha Yoru, com a sua força em uma idade tão jovem, permitir que você continue a crescer seria terrível. Não tenho escolha a não ser acabar com você impiedosamente aqui. Naquele instante, o clone das sombras de Onoki à sua frente gritou resolutamente. Se Yoru fosse apenas um gênio do nível dos Sannin lendários, ele poderia ter aceitado e até mesmo ajudado o clone a ganhar fama. Afinal, isso só criaria caos em Konoha. Mas o Mangekyou Sharingan de Yoru, combinado com sua força aterradora, lembrou Onoki do medo que outrora dominava o mundo ninja sob o domínio de Uchiha Madara. Liberação de poeira. Técnica de desapego do mundo primitivo. Num instante, uma luz branca deslumbrante cruzou os céus e a terra. Um campo de energia maciço, transparente e em forma de cubo surgiu. O campo de batalha entrou em choque de ambos os lados. Na história original, Onoki usou essa mesma técnica para obliterar 25 guerreiros Susanoo de madeira de Uchiha Madara em um único ataque, demonstrando seu poder avassalador. A liberação de poeira do terceiro Tsuchikage. Não, Lord Yoru está em perigo. Enquanto os ninjas de ambos os lados exclamavam alarmados, Onoki, flutuando no céu e preparando-se para liberar sua técnica, ficou vermelho de vergonha, seus olhos revelando uma sensação de alívio. Contudo, a luz branca desapareceu abruptamente e visivelmente. Naquele momento, os ninjas de ambos os lados ainda não faziam ideia do que havia acontecido. As pupilas de Onoki se contraíram repentinamente. Impossível. Esta é a minha liberação de poeira definitiva. Enquanto os outros ninjas estavam confusos, Onoki entendia melhor do que ninguém que sua técnica ainda nem havia sido totalmente ativada. A liberação de poeira, a técnica Kekkei Tota, realmente faz jus à sua reputação de superar os Kekkei Genkai. Mas, infelizmente, sua visão só alcança até aqui. Agora, deixe-me mostrar ao mundo ninja que o Mangekyou está acima dos Kekkei Tota. A voz era calma, mas ressoava claramente por todo o campo de batalha. Apesar da tranquilidade, carregava uma aura inegável de domínio. No campo de batalha, Yoru, preso pela areia dourada pelo futuro quarto Raikage e pelas amarras de Onoki, tinha seu Mangekyou Sharingan girando em seu olho direito, com lágrimas de sangue escorrendo pelo rosto. Todos vocês já ouviram falar da habilidade ocular do clã Uchiha, não é? De repente, os cantos da boca de Yoru se curvaram em um sorriso zombeteiro. O clone das sombras de Onoki à sua frente teve as pupilas contraídas ao ver aquilo. No instante seguinte, o Mangekyou Sharingan de Yoru emitiu um brilho sinistro, e a técnica de liberação de poeira, que havia sido absorvida, reapareceu diante dele. Essa técnica ocular, eu, Uchiha Yoru, a nomeio deflexão etérea. Bum! Uma luz branca deslumbrante explodiu diante de todos. A terrível liberação de poeira de Onoki, técnica de desprendimento do mundo primitivo, reapareceu subitamente à vista de todos. Não. Naquele momento, todos no campo de batalha ficaram extremamente chocados. O que estava acontecendo? O ataque de poeira do terceiro Tsuchikage foi refletido. Não. A liberação de poeira foi absorvida primeiro e depois refletida. À medida que a luz branca e ofuscante se dissipava, o campo de batalha revelou uma vasta extensão de terra perfeitamente plana, como se um pedaço tivesse sido removido cirurgicamente. Tosse, essa foi por pouco. Escapou por um triz.
Ao longe, Rasa, recuando freneticamente para o subsolo, olhou aterrorizado para um canto de sua roupa desintegrado pela luz branca. Bastava se aproximar um pouco mais e ele teria sucumbido à técnica de liberação de poeira. Que pena! O rato escondido na areia corre muito rápido. De longe, a risada rouca de Yoru carregava um tom de desdém, como se tudo à sua frente fosse insignificante. Não, isso não é um reflexo. É uma técnica de percepção espacial. De longe, o irmão de Chiyo Ebisu, que vinha observando o campo de batalha em silêncio, gritou de repente com uma expressão sombria, como se tivesse descoberto algo. Rasa, Onoki e aquele pirralho da Vila da Nuvem, tomem cuidado. Não usem ninjutsu de energia em larga escala. A habilidade do olho direito dele cria um túnel espacial e libera ataques de uma saída dimensional. O aviso urgente de Ebisu transmitiu informações cruciais sobre a técnica ocular de Yoru para o campo de batalha. Ao ouvirem isso, os ninjas de Konoha sentiram uma onda de moral e comemoraram. Essa era a potência de Konoha. Entretanto, as forças aliadas Shinobi tornaram-se cada vez mais desorganizadas. Depois de todo esse planejamento, finalmente atraímos esse monstro Uchiha para onde a areia dourada estava enterrada, e agora o Mangekyo se revelou tão ridículo. Lá no céu, Onoki, incapaz de conter o choque, sentiu um formigamento no couro cabeludo e deixou escapar seus pensamentos. No entanto, ao ouvir a análise dele sobre sua técnica ocular, Yoru esboçou um leve sorriso. Então, por que você não tenta adivinhar se sua interpretação dessa técnica está correta? Arrasa. Precisamos atacar juntos enquanto Uchiha Yoru ainda está imobilizado. Não acredito que a força física pura possa se refletir também em técnicas baseadas em energia. Onoki, sendo um lutador experiente e veterano de nível Kage, imediatamente rugiu ao lançar outro ataque. Liberação de terra, Jutsu Golem de pedra. Num instante, um enorme gigante de pedra emergiu do chão, uma visão impressionante que deixou ambos os lados do campo de batalha em choque. Até mesmo Tsunade, comandando do Monte Kikyo, não pôde deixar de exclamar, maravilhada com a técnica. O espírito de luta de Onoki superou o do terceiro Hokage. Dentre os terceiros Kages, a atuação de Onoki hoje superou em muito a do terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi. Uchiha Yoru. Nesse instante, o futuro quarto Raikage rugiu ao aparecer em pessoa. Aproveitando a oportunidade enquanto Yoru ainda estava imobilizado, ele desferiu seu ataque mais poderoso. Pedra ponderada, dança horizontal da guilhotina relâmpago. Não nos subestimem, Shinobi da areia. Rasa gritou furiosamente. Durante a batalha na Terra da Chuva, suas forças eram praticamente equivalentes. Embora Rasa tivesse perdido devido à sua inteligência inferior e ao terreno desfavorável. Mas agora, a diferença entre suas habilidades aumentou significativamente. Liberação magnética, gigante de areia dourada. Com um estalar de palmas, Rasa invocou a areia dourada enterrada sob a terra, formando rapidamente um gigante de tamanho comparável ao golem de pedra. O gigante de areia dourada e o golem de pedra ergueram seus enormes punhos, preparando-se para esmagar Yoru com força avassaladora. Enquanto isso, Yoru, ainda contido e enfrentando o ataque em força total do futuro quarto Raikage, parecia não ter escapatória. Contudo, apesar da situação aparentemente desesperadora, os cantos da boca de Yoru se curvaram ligeiramente para cima, e um brilho de entusiasmo sem precedente surgiu em seus olhos. Gigantes de areia dourada e rocha, hein? Enquanto sua voz profunda e empolgada ecoava pelo campo de batalha, os dois gigantes e o futuro quarto Raikage desferiram um ataque sobre ele. O estrondo ensurdecedor do impacto sacudiu o campo de batalha. No entanto, os ninjas de ambos os lados ficaram atônitos, olhando em choque para a cena diante deles. Isto é o que um combate de nível Kage representa. Esta não é uma luta na qual possamos interferir. Em meio ao estrondo ensurdecedor e à interminável nuvem de poeira, as expressões de Rasa e Onoki mudaram drasticamente. Caramba! Em meio a poeira e fumaça rodopiantes, um rugido furioso irrompeu do futuro quarto Raikage. Uma forte rajada de vento dissipou a névoa, revelando o cenário da batalha. Um gigante carmesim imenso apareceu, exibindo a imagem aterradora de 3 cabeças e 6 braços. 4 de suas mãos seguravam firmemente a areia dourada que caía e os braços decepados do gigante de pedra. Susanoo. No campo de batalha, a única pessoa que havia testemunhado um gigante tão aterrorizante antes era Onoki. Quando Susanoo emergiu, uma única figura passou rapidamente por sua mente. Incrível! Até o Susanoo despertou. Segunda etapa de Susanoo. Embora apenas a parte superior do corpo tivesse se materializado, sua estrutura esquelética já estava coberta de carne e sangue infundidos com chakra. Dentro do Susanoo, Yoru, com seu Mangekyo Sharingan girando em formato de suástica, revelou um sorriso sedento de sangue e excitado. Eles conseguiram resistir? Parece que após infundir Susanoo com a armadura do Deus do Trovão e o chakra sábio, sua durabilidade aumentou significativamente. Então vamos começar a segunda rodada. Sua voz imponente ecoou pelo campo de batalha. Nesse instante, Onoki, Rasa e até mesmo o futuro quarto Raikage ficaram em choque. Na história original, Sasuke conseguiu aprimorar o Susanoo injetando nele o poder do selo amaldiçoado de Jugo. Da mesma forma, Yoru conseguiu fazer o mesmo, mas com um aprimoramento adicional, a armadura defensiva do Deus do Trovão. Embora isso tenha aumentado significativamente o consumo de chakra, os resultados foram evidentes. Mesmo Susanoo de Madara, a essa altura, já havia sido destruído repetidamente pelo Raikage. Mas desta vez, o Susanoo aprimorado de Yoru resistiu firme, comprovando o sucesso de seu reforço. Capítulo 211.
Susanoo. No campo de batalha da montanha Kikyo, ambos os lados das forças ninja olharam em choque para a figura gigante que apareceu diante deles. Esta não é mais uma batalha do mesmo nível. Hahaha, esse é o poder supremo do Mangekyou Sharingan Uchiha. Quando o terrível gigante vermelho surgiu à vista, os ninjas Uchiha do lado de Konoha irromperam em vivas frenéticas, com os olhos brilhando de fanatismo incontrolável. O mundo ninja será mais uma vez governado pelo medo do Mangekyou. Desde que o Mangekyou Sharingan se tornou conhecido, o clã Uchiha espalhou histórias sobre seu poder lendário por toda parte. Naturalmente, eles tinham uma compreensão preliminar dessa habilidade extraordinária. Mas entender isso era uma coisa, testemunhá-lo no campo de batalha era algo completamente diferente. Só então era possível compreender a magnitude de seu poder e quão insignificantes eles eram em comparação. Ele está até usando Susanoo. No Monte Kikyo, Tsunade, que comandava a situação, não pôde deixar de ficar estupefata com a cena. Embora soubesse que Yoru era forte, ela não esperava que ele fosse forçado a usar tal técnica. No entanto, embora esse poder possa ser usado, não pode ser usado em excesso. Caso contrário, mesmo com o corpo atual de Yoru, ainda haverá consequências. Em contraste com a carranca discreta de Tsunade, Orochimaru, que observava atentamente o campo de batalha, revelou uma expressão de excitação e ganância. Então este é o poder supremo do Mangekyou Sharingan, Susanoo. Não é à toa que é uma força que aterroriza o mundo ninja. Naquele momento, Orochimaru, que havia acabado de começar a buscar a imortalidade, ainda não havia pensado em obter um corpo Uchiha. O que ele cobiçava agora era o segredo por trás desse poder incrível. A segunda rodada começa agora. Ao ativar o segundo estágio do Susanoo e sentir o imenso poder percorrendo seu corpo, Yoru não conseguiu conter a empolgação e direcionava o Susanoo para a batalha contra os 3 Kage. O gigante de pedra e o gigante de areia dourada foram impiedosamente massacrados pelo enorme Susanoo. Apesar dos rugidos furiosos do candidato a 4º Raikage, e do aprimoramento da técnica de pedra superpesada de Onoki, seus ataques mais poderosos só conseguiram causar pequenas rachaduras no Susanoo. Mas essas rachaduras foram reparadas quase que instantaneamente. Afinal, o então candidato a 4º Raikage, ainda não estava no auge de seu poder. Se o 3º Raikage estivesse presente, com o apoio de Onoki, talvez fosse possível quebrar os ossos do Susanoo. Terceiro Senhor Tsuchikage. Este gigante vermelho do Sharingan está consumindo chakra continuamente. De longe, o ninja especialista em percepção sensorial de Iva gritou ansiosamente, com o rosto pálido enquanto relatava as informações que havia reunido. No entanto, em meio ao caos do campo de batalha, Onoki olhou chocado para o Susanoo à sua frente. Uchiha Yoru já levou seu poder a um nível tão extremo. O Susanoo está até reforçado com uma armadura relâmpago. Apesar do ataque combinado meu e daquele pirralho, mal conseguimos arranhar a superfície. Dentro do Susanoo, a expressão de Yoru tornou-se irritada ao ouvir o ninja sensorial distante expondo seu consumo de chakra. Insetos irritantes. Arte sábia, liberação de relâmpago, fluxo Chidori. Num instante, o gigantesco Susanoo irrompeu com correntes elétricas aterrorizantes, causando danos devastadores aos gigantes de ouro de rocha e areia. Simultaneamente, o alcance deste jutsu sob o Susanoo era simplesmente aterrador. Raios fascavam por toda parte, criando uma onda de destruição que se alastrava como um tapete. O ninja sensorial que acabará de revelar a situação do chakra de Yoru foi atingido pelos relâmpagos, suas pupilas cheias de terror enquanto a eletricidade o consumia. Droga! Só meu ataque de poeira pode romper a defesa do Susanoo agora. Nesse ponto da batalha, Onoki e seus aliados começaram a compreender o imenso poder do Susanoo. No entanto, ao ouvir isso, a expressão de Hasa tornou-se sombria enquanto ele falava em voz baixa. Onoki, não se esqueça dos poderes oculares dele. Diante da lembrança de Hasa, o terceiro Tsuchikage Onoki encarou o campo de batalha com uma expressão frustrada. Em qualquer outro campo de batalha, ou em escaramuças isoladas, ele não teria hesitado. O caminho de um ninja sempre foi acompanhado de sacrifícios. O trio, o terceiro Tsuchikage Onoki, o ninja da areia rasa e o candidato a 4º Raikage possuía uma combinação de poder avassaladora. Até mesmo Uchiha Yoru, empunhando Susanoo, sentiu a imensa pressão do trabalho em equipe deles. Hasa e podem ainda não estar no auge de suas capacidades, mas sob o comando de Onoki, ambos estão aproveitando ao máximo seus pontos fortes. Verdadeiramente problemáticos. Dentro do Susanoo, o Mangekyou Sharingan de Yoru girava rapidamente. Mesmo que possuir as células de Hashirama significasse que ele não precisava se preocupar com seu poder ocular, o consumo de chakra em seu corpo ainda o deixava secretamente inquieto. Essa pressão. A diferença entre mim e aquele velho Madara ainda é enorme. Apesar disso, os lábios de Yoru se curvaram em um sorriso irônico, seu rosto transbordando um espírito de luta indomável. Mas estou diminuindo a distância entre mim e Madara. Mangekyou Eterno e até mesmo Rinnegan. Eu os conquistarei todos algum dia. A batalha entre dezenas de milhares de ninjas alterou drasticamente o terreno da região. As crateras formadas pelos combates se encheram de água proveniente das técnicas de liberação de água, enquanto vastas florestas foram devastadas pelas técnicas de liberação de fogo, terra e vento. Senhor ancião, Uchiha Yoru ainda tem. Nesse momento, Ebisu ouvia o relatório de um ninja sensorial sob seu comando. Enquanto observava o campo de batalha, agora em um impasse, as baixas do seu lado continuavam a aumentar com o passar do tempo. Ele ainda tem tanto chakra assim?
O semblante de Ebisu se tornou sombrio. Do ponto de vista do campo de batalha, o plano deles de dominar e tomar o Monte Kikyo em um único ataque decisivo já havia fracassado. Contudo, se pudessem aproveitar esta oportunidade para eliminar este usuário do Mangekyou Sharingan, mesmo ao custo de perdas significativas, as 3 grandes vilas ninja considerariam que valeria a pena. Contudo, a julgar pela situação atual, é provável que eles esgotem todas as suas forças antes de conseguirem esgotar o chakra de Uchiha Yoru. Transmita uma mensagem para Onoki. Informe-o sobre o estado do chakra de Uchiha Yoru. Ebisu finalmente falou em tom relutante, com a voz carregada de frustração. Os ninjas sensoriais ao redor responderam prontamente com um sonoro sim, transmitindo a mensagem. Nesse campo de batalha que abalava a terra, enormes bestas invocadoras como Manda e Gamabunta já haviam retornado há muito tempo aos seus respectivos reinos. Afinal, elas não eram bestas com cauda. Em comparação com as verdadeiras bestas com cauda, essas grandes criaturas invocadoras eram muito inferiores, tanto em resistência quanto em força de combate. Contudo, no Monte Kikyo, a Katsuyu de 1000 divisões estava se saindo maravilhosamente bem. Os ninjas de Konoha, mesmo aqueles com ferimentos leves, se recuperaram rapidamente, enquanto os que sofreram ferimentos graves também receberam tratamento oportuno. Em contraste, as forças aliadas das vilas da nuvem, da pedra e da areia possuíam suas equipes médicas. No entanto, as forças médicas de Konoha, lideradas por Tsunade, eram incomparáveis. Tsunade sozinha equivalia a milhares de ninjas médicos. Sob a liderança de Katsuyu, ela prestava atendimento médico imediato, uma façanha inigualável pelas forças aliadas. Mesmo após as batalhas, a capacidade de Tsunade de curar ninjas gravemente feridos superava em muito as capacidades deles. O sábio sapo do Monte Myobuku. Jiraiya riu ruidosamente, seu comportamento jovial contrastando fortemente com as terríveis técnicas de liberação de fogo que ele desencadeou. Sua risada ousada realmente exerceu uma pressão psicológica considerável sobre os ninjas inimigos. Contudo, por baixo de sua aparência confiante, o corpo enfaixado de Jiraiya já estava ensanguentado. Embora risse de coração, seu coração estava repleto de ansiedade. Droga, meu chakra está se esgotando e minhas feridas estão reabrindo. Se continuar assim, não vou durar muito mais. Jiraiya, o ninja poderoso, não era imprudente nem ingênuo. Seu comportamento jovial e excêntrico era apenas parte de sua personalidade. Em combate, ele estava longe de ser tolo. Em outras partes do campo de batalha, os ninjas de Konoha gradualmente começaram a reverter a situação, superando sua desvantagem numérica inicial. Isso se deveu em grande parte às vastas reservas de força de Konoha. E o mais importante, foi graças a Tsunade. É hora de recuar. No campo de batalha, Susanoo causou destruição enquanto Yoru lutava sozinho contra o terceiro Tsuchikage Onoki, o usuário de areia dourada rasa e o candidato a quarto Raikage. Ele já havia demonstrado um poder aterrador. Droga! Como isso pôde terminar assim? O quarto candidato a Raikage, olhou com relutância para o enorme gigante vermelho, semelhante a uma chama. Apesar de ser um ninja da mesma era, ele havia sido superado por uma margem tão grande. No entanto, depois de Onoki ouvir a transmissão de voz de Ebisu e observar a situação no campo de batalha, ele percebeu que já haviam perdido a melhor oportunidade de romper a barreira das montanhas Kikyo. Se tivessem atacado com força total desde o início, talvez houvesse uma chance. Mas, uma vez que se viram em um impasse, os ninjas médicos de Konoha superaram em muito as capacidades dos adversários. Por ora, a situação estava sob controle, mas se o impasse persistisse, as baixas entre as forças ninja aliadas só aumentariam. Não desanime. Embora já tivesse começado a cogitar a possibilidade de recuar, Onoki ainda esboçou um sorriso frio ao observar a figura sombria dentro do enorme Susanoo. Pelo que sei, as habilidades do Mangekyou Sharingan trazem o risco de cegueira. Dizem que Uchiha Madara retirou os olhos de seu irmão para recuperar a visão. Mas Uchiha Yoru não tem um irmão, e o clã Uchiha só possui um par de Mangekyou Sharingan. A guerra mal começou, eu me recuso a acreditar que ele possa continuar usando esses olhos indefinidamente. Após analisar a situação com calma, Onoki trocou olhares com Rasa e o candidato a quarto Raikage. Embora ambos estivessem relutantes, a situação no campo de batalha e a diminuição de seus próprios chakras não lhes deixaram escolha. Recuar. Desta vez não estávamos preparados, mas da próxima vez será diferente. Com um rugido de frustração, o quarto candidato a Raikage, deu a ordem de retirada. Da mesma forma, Rasa, o ninja da areia, também deu uma ordem de retirada, mas lançou um último olhar profundo para o poder avassalador que os havia forçado a recuar e disse solenemente: embora tenhamos falhado desta vez, obtivemos informações valiosas sobre o Mangekyou Sharingan. Não existe jutsu perfeito no mundo ninja. Encontraremos sua fraqueza. Enviem o sinal de retirada. Alternar fogo de cobertura e retirar-se do combate. Não hesitem em usar selos explosivos. O terceiro Tsuchikage, Onoki, fez jus à sua reputação como um dos Kage mais determinados e experientes. Mesmo em retirada, ele comandou o campo de batalha com precisão e calma. Você acha que pode simplesmente ir embora? Ao ver as forças ninja aliadas emitirem a ordem de retirada, a figura dentro do enorme Susanoo flamejante, Uchiha Yoru, revelou um sorriso sedento de sangue. Arte sábia, estilo fogo, grande aniquilação de fogo. O enorme Susanoo lançou uma bola de fogo que caiu sobre as forças ninja aliadas em retirada como um meteoro. Droga! Esse chakra é assustador. Onoki rugiu enquanto rapidamente formava selos de mão e batia as mãos no chão. Num instante, o campo de batalha tremeu e uma enorme muralha de terra se ergueu como uma fortaleza. Estilo terra, muralha do fluxo da terra. O terrível jutsu de fogo colidiu com a barreira do fluxo terrestre, causando uma explosão flamejante que se espalhou em um mar de chamas. A força destrutiva do jutsu de fogo fez com que a enorme muralha desmoronasse continuamente. Isso não é bom.
Pessoal, usem o estilo água rapidamente. 1 a 1, os ninjas do estilo água entre as forças aliadas desencadearam seus jutsus, extinguindo o mar de chamas que se espalhara para além da muralha em ruínas. Recuem. Não se deixem envolver na luta. Onoki rugiu novamente. Apesar de sua raiva, os comandos decisivos do velho e seus esforços pessoais para bloquear Susanoo provaram ser cruciais no campo de batalha. Eles conseguiram bloquear? Dentro do Susanoo, Yoru franziu a testa enquanto as chamas se dissipavam, revelando os restos destruídos da muralha de terra. Aproveitando a oportunidade, um grande número de forças aliadas já havia se retirado da batalha, recuando por ambos os flancos. Onoki, você realmente faz jus à sua reputação de Tsuchikage mais tenaz e experiente. Dentro do imponente Susanoo, o peito de Yoru subia e descia enquanto ele ofegava de exaustão. Até ele podia sentir o desgaste de uma batalha tão intensa. De cada lado dele jaziam os restos despedaçados do gigantesco golem de pedra e da estrutura desgastada de areia e ouro. Ele tinha plena consciência de que o terceiro Tsuchikage, Onoki, não havia liberado completamente seu verdadeiro poder, especialmente sua liberação de poeira, devido à ameaça dos poderes oculares de Yoru. Retiro. Ao som do sinal de retirada vindo de cima, as forças ninja aliadas alternaram suas defesas enquanto se retiravam. Enquanto isso, os ninjas de Konoha no topo do Monte Kikyo explodiram em vivas de vitória. Nós vencemos. Hahaha, nós os expulsamos de volta. Viva Konoha! Essa batalha trouxe uma enorme pressão para Konoha. Desde os planos de colapso de Komogakure, o moral em Konoha estava abalado. O início repentino da guerra com as 4 grandes vilas ninja unindo forças e até mesmo rompendo as fronteiras, deixou muitos ninjas de Konoha se sentindo impotentes. Alguns até começaram a acreditar na ilusão de que Konoha não era tão forte quanto antes. Como poderiam resistir ao poder combinado de 4 grandes nações? O Monte Kikyo era a última linha de defesa que protegia sua terra natal. Se a montanha caísse, as chamas da guerra engolfariam toda a Terra do Fogo. Assim, essa batalha teve um peso imenso para os ninjas de Konoha. Viva o clã Uchiha! No campo de batalha, o membro do clã Uchiha gritou fanaticamente. Muitos ninjas de Konoha se viraram para olhar o gigante flamejante que desaparecia lentamente, com os olhos cheios de admiração e respeito. Essa batalha não apenas restaurou a confiança de Konoha, mas também fortaleceu sua espinha dorsal, especialmente o poder aterrador do Mangekyou Sharingan de Uchiha Yoru. Enquanto os ninjas da nuvem da pedra e da areia sentiam medo, Konoha sentia euforia. Vitória! Vitória! Com o sucesso dessa primeira batalha, os gritos de triunfo dos ninjas de Konoha ecoaram pelo Monte Kikyo. Yoru! Kushina apareceu diante de Yoru. Suas pupilas ainda exibiam o brilho vermelho sangue característico de uma besta, e sua expressão era grave. Yoru, seu chakra. Morda meu braço e recupere um pouco. Kushina, percebendo que o chakra de Yoru havia diminuído para menos de 20%, franziu a testa ao notar sua respiração pesada e aparência encharcada de suor. Kushina, não precisa. Guarde isso para a irmã Tsunade. Apesar do cansaço, Yoru sorriu, exultante com a intensidade da batalha. No campo de batalha, o chakra de Tsunade é mais importante que o meu. Enquanto ele falava, Kushina notou as marcas de sangue em seu rosto e franziu a testa novamente. Yoru, seus olhos? Yoru deu um sorriso malicioso enquanto Kushina o ajudava a se levantar. Ele se inclinou e sussurrou. É normal que o Mangekyou Sharingan consuma gradualmente seu poder ocular. Enquanto ele dizia isso, o brilho em seus olhos fez com que a expressão astuta de Kushina se suavizasse enquanto ela sentia. Yoru, você é astuto. Yoru deu de ombros, indicando que o risco de cegueira causado pelo Mangekyou Sharingan era de conhecimento geral no mundo ninja. Ele não estava mentindo. Quanto à sua situação real, ele se contentava em deixar seus inimigos sonhando em esgotar seus poderes oculares. Mas Yoru, você é tão astuto. Você até os enganou com as verdadeiras capacidades de Kyoka Suigetsu e reflexão etérea. Ficou claro que os poderes oculares de Yoru não eram tão simples quanto pareciam. Ninjas igual engano. A inteligência era a essência da vida dos ninjas, tanto para coletar informações sobre o inimigo quanto para esconder seus segredos. Capítulo 212. Montanha Kikyo. Rápido! A toxina no corpo do Jounin da unidade original já foi extraída usando a técnica de extração de doenças delicadas. Designem imediatamente um ninja médico de nível Chunin para estabilizar sua condição. Entendido. Apressem-se e recuperem todos os membros decepados. Contanto que seja dentro de um certo prazo, eles ainda podem ser reimplantados. Lesões leves e feridas externas devem ser tratadas primeiramente com Katsuyu. Para lesões externas graves, Katsuyu também deve ser usado para estabilizar o quadro e prevenir o agravamento. Priorize o atendimento a pacientes intoxicados e com lesões internas. Mesmo após a vitória, os ninjas de Konoha no Monte Kikyo não descansaram. Orochimaru organizou os ninjas restantes aptos para o combate para manterem a vigilância, enquanto também enviava outros para limpar o campo de batalha. Enquanto isso, no acampamento principal de Konoha, em meio aos lamentos constantes dos feridos, Tsunade permanecia calma enquanto dava ordens. Suas mãos não paravam de trabalhar, usando continuamente seu ninjutsu médico para tratar os pacientes gravemente feridos, um a um. Embora Konoha parecesse ter sofrido baixas significativas nesta batalha, ninjas experientes puderam constatar que a maioria dos feridos de Konoha já havia se recuperado. Apenas um pequeno número de ninjas atingidos por jutsu ou envenenados necessitou de tratamento de emergência. Nesse momento, Tsunade, a santa médica de Konoha, a mais forte em ninjutsu médico individual e em grupo em todo o mundo ninja, provou mais uma vez seu status inigualável. Mesmo sem pisar no campo de batalha, ela conseguia curar ninjas de Konoha continuamente, mesmo estando na retaguarda. Em contrapartida, as forças aliadas de Nuvem, Areia e Pedra, em retirada para seu acampamento ao longe, encontravam-se em situação muito pior. Aguente firme, Saburo.
Saburo. Tosse. Salve-me, por favor, salve-me. Eu ainda quero ir para casa. Eu ainda quero ver minha mãe. Droga, onde estão os ninjas médicos? Depressa. A retaguarda das forças ninja aliadas estava em completo caos. O acampamento estava repleto dos gritos de inúmeros ninjas feridos e dos lamentos de desespero. Primeiro, concentre-se em estabilizar as condições de nossos camaradas. Para as forças aliadas, a maioria dos ferimentos era estabilizada temporariamente por ninjas experientes que realizavam primeiros socorros improvisados. No entanto, havia muito poucos ninjas médicos de fato. Ao presenciar essa cena, Onoki, o terceiro Tsuchikage, não pôde deixar de franzir a testa profundamente e suspirar de frustração. Konoha pode ter mais ninjas médicos do que nós, mas não por muita coisa. Mesmo assim, a princesa Tsunade sozinha vale por todos os ninjas médicos das 5 grandes vilas ninja juntos. Se o ninjutsu médico de Tsunade já era incomparável no mundo ninja, então, quando combinado com sua criatura invocada, Katsuyu, que podia realizar curas em larga escala, tornou-se uma vantagem esmagadora. Em confrontos de pequena escala, as habilidades médicas de Tsunade podem não se destacar tanto, mesmo que sejam impressionantes. Mas em guerras ninja de grande escala como essa, Tsunade se tornou uma peça fundamental e insubstituível no campo de batalha. Atenção, pessoal! A equipe médica de Tsunagakure chegou para prestar auxílio. Em meio ao caos, um grupo de quase 100 ninjas médicos de Tsunagakure correu para a zona médica do acampamento aliado. Ao verem isso, muitos ninjas feridos sentiram um vislumbre de esperança e não conseguiram conter um grito de alívio. Ao observar essa cena, o quarto candidato a Raikage, franziu a testa. Todos os mestres de marionetes de Tsunagakure são habilidosos em técnicas de fabricação de venenos. Qualquer mestre de marionetes que se destaque na fabricação de venenos também é um excelente ninja médico. Mesmo aqueles que não são especialistas em venenos são proficientes em defesa médica. Entre as 5 grandes vilas ninja, além de Konoha, Tsunagakure possuía o segundo sistema médico mais forte. Afinal, remédios e venenos muitas vezes andavam de mãos dadas. Em seguida veio Iwagakure. Ao olhar para o jovem candidato a quarto Raikage, a expressão de Onoki tornou-se grave. Seu pirralho, admito que sempre houve um ódio profundo entre Iwagakure e Komogakure. Mas desta vez, você viu a verdadeira força de Konoha, o poder do Mangekyou Sharingan e o poderio militar de Konoha. Precisamos trabalhar ainda mais em conjunto. Não espero que nossos ninjas deixem de lado suas mágoas, mas nesta guerra, cada decisão que tomarmos afetará o futuro de nossas aldeias. Ao ouvir o tom sombrio de Onoki, a expressão de também ficou séria. Ele acabou assentindo com a cabeça. Entendo, terceiro Tsuchikage. Manterei os ninjas da nuvem na linha. Farei o mesmo com os ninjas de pedra. A força esmagadora de Konoha exercia uma imensa pressão sobre eles. Apesar da vantagem numérica, as forças aliadas não conseguiram obter a supremacia na guerra. Basta olhar para o estado dos nossos ninjas feridos. O rosto de Onoki escureceu enquanto ele apontava para os feridos no acampamento das forças aliadas. Os gritos de inúmeros ninjas ecoavam pelo ar, alguns incapazes de suportar a dor e tirando a própria vida. Muitos ninjas, sem conseguir receber tratamento a tempo, viram seus ferimentos piorarem, aumentando o custo dos suprimentos médicos. Alguns simplesmente não sobreviveram. Por outro lado, graças à presença de Tsunade, a redução de baixas em Konoha após cada batalha é como lutar em um campo de batalha completamente diferente. As palavras graves de Onoki ecoaram quando o ancião Tio de Tsunagakure se aproximou com uma expressão igualmente séria. Durante a Segunda Grande Guerra Ninja, nós, em Tsunagakure, já testemunhamos a terrível proeza do ninjutsu médico de Tsunade. Mesmo em batalhas onde ambos os lados contavam com 2.000 ninjas, após vários combates consecutivos, Konoha ainda conseguia manter o moral e a força de combate de cerca de 1.500 ninjas. Entretanto, devido às baixas, nós em Tsunagakure ficamos com menos de 800 ninjas prontos para o combate depois de apenas meio mês. Tio suspirou ao olhar para Onoki e os ninjas da nuvem. Este é o terror de Konoha. Eles têm o sistema médico mais forte do mundo ninja e uma ninja como Tsunade. Se isso se prolongar em uma guerra, a resiliência de Konoha superará tudo o que podemos imaginar. Ao ouvirem os dois anciãos discutirem sobre os fundamentos aterradores de Konoha, os jovens candidatos a quarto Raikage, e Kazekage Rasa trocaram olhares, ambos com expressões sérias. Agora entendemos. O campo de batalha não se resume apenas ao combate direto. O sistema médico e a logística. Tudo isso junto constitui o verdadeiro campo de batalha. A seriedade de Tio e Onoki refletia 2 grandes preocupações. Primeiro, o aparecimento do Mangekyou Sharingan no campo de batalha os fazia lembrar do temível Madara Uchiha, que outrora aterrorizou o mundo ninja. Em segundo lugar, a imensa força de Konoha exercia pressão sobre a geração mais jovem de Jounin em outras aldeias, reprimindo o ódio e as divisões entre as 3 aldeias aliadas. Foi por isso que Tio enviou imediatamente a equipe médica de Tsunagakure para prestar auxílio após estabilizar o ferimento. A força e a estrutura de Konoha não eram algo que uma única vila pudesse derrotar sozinha. Ao cair da noite sobre a montanha Kikyo, uma breve calmaria se instalou no campo de batalha. Seus olhos podem estar um pouco desconfortáveis agora, mas o uso contínuo ajudará você a se adaptar a essa nova potência. Dentro de uma tenda, Tsunade examinou o Mangekyou Sharingan e massageou as têmporas cansadas. Ela aplicou um colírio especialmente preparado para aliviar a exaustão no Sharingan antes de aconselhar. O desconforto que você está sentindo agora é como um ninja se recuperando de uma batalha exaustiva. Seu Mangekyou ainda não está acostumado a um combate de tamanha intensidade.
Ao ouvir a explicação de Tsunade, Yoru, deitado na cama, desativou lentamente seu Mangekyou e assentiu em compreensão. Entendo. Não me admira que eu não tenha sentido nada durante a batalha em si, mas depois meus olhos ficaram rígidos e cansados. Assim que Yoru começou a se sentar, uma figura vermelha de repente se agarrou ao seu pescoço. Os olhos em forma de crescente de Uzumaki Kushina brilharam maliciosamente. Irmã Tsunade, por que você não deixa o Yoru me morder? Assim, ele se recupera mais rápido e seus olhos se acostumam com o combate de alta intensidade. Ao ver Kushina, Tsunade ergueu uma sobrancelha e esboçou um sorriso frio. Te morder? Me adaptar a combates de alta intensidade? Exatamente como você me enganou da primeira vez. Ao ver Tsunade a encarando, Uzumaki Kushina imediatamente ficou envergonhada. Ela sabia naturalmente a que Tsunade se referia e desviou o olhar. Contudo, sua personalidade não a deixaria admitir a derrota tão facilmente. Irmã Tsunade, eu não te enganei em nada. Kushina se virou e se agarrou a Tsunade, agindo como uma mimada. No entanto, desta vez, Tsunade deu um tapa na mão dela, demonstrando leve irritação. Seus olhos carregavam um aviso enquanto ela advertia. Kushina, você não deve revelar sua constituição única de forma leviana. Isto é guerra. A constituição especial do clã Uzumaki não consome chakra comum. Nesse momento, a expressão de Tsunade tornou-se séria enquanto ela fixava o olhar em Kushina e dizia em tom grave. A capacidade do seu corpo de absorver chakra do seu sangue para curar lesões não é tão simples quanto você pensa. Com base na minha pesquisa, fica claro que cada vez que você usa essa habilidade para se curar, o que está sendo consumido é a sua poderosa força vital. Embora essa força vital possa se recuperar em circunstâncias normais, desde que não seja danificada gravemente, e isso não afete sua expectativa de vida, não se esqueça. Este é o campo de batalha. A constituição especial do clã Uzumaki permite que uma energia única seja produzida em seus corpos. Muito semelhante ao chakra especial gerado nos cérebros do clã Uchiha ao usar o Sharingan. Se essa energia especial for usada em excesso, é como Mangekyou Sharingan. A força vital perdida não pode ser recuperada. Se o consumo for controlado até certo ponto, ela pode se regenerar. Ouvindo o aviso de Tsunade, Kushina assentiu obedientemente. Ela não era boba. Se essa habilidade fosse revelada, inúmeras pessoas a perseguiriam. A própria Kushina já era considerada a arma suprema de Konoha. Quando as pessoas sentirem que você não salvou seus companheiros ou familiares, elas vão te odiar. Você pode argumentar que perdeu apenas uma pequena parte da sua expectativa de vida, mas da perspectiva deles, eles perderam entes queridos, seus companheiros. Para cada pessoa pode parecer insignificante, mas quando acumulado, torna-se um desastre. Kushina, lembre-se, nunca subestime a ganância e a malícia nos corações das pessoas. Tendo experimentado em primeira mão a crueldade humana, o severo aviso de Tsunade fez com que Kushina sentisse rapidamente com medo. Irmã Tsunade, não se preocupe. Eu não sou estúpido. Da última vez, durante a batalha no campo de batalha da Terra da Chuva, eu ativei essa habilidade, mas por causa da barreira formada pelas minhas correntes de adamantina, ninguém percebeu. As únicas pessoas que sabem são você, a irmã Tsunade, a irmã Mikoto, Yoru e alguns outros ninjas como o Lord Orochimaru. Todos eles são aliados de confiança dos clãs Senju e Uchiha. Ao perceber que Kushina compreendia a gravidade da situação, as sobrancelhas franzidas de Tsunade relaxaram lentamente. Mas esse relaxamento se devia aos dedos de Yoru massageando suavemente suas têmporas para ajudá-la a relaxar. Os ninjas de alta patente do clã Uchiha já emitirão uma ordem de silêncio para todo o clã. Eles não falarão sobre isso. O clã Senju é um problema ainda menor. Quanto a Orochimaru, nesse momento, Yoru não conseguiu conter o sorriso. Pode-se dizer que Orochimaru era o mais confiável nesse aspecto. Ao mesmo tempo, Yoru lembrou-se da história original da mãe de Karin, que morreu de exaustão enquanto curava outras pessoas. Mesmo em uma pequena vila como Kusagakure, eles certamente sabiam o quão preciosa era essa constituição. Em circunstâncias normais, ela deveria ter sido valorizada. Mas em vez disso, ela foi drenada até a morte. Ficou claro que não foram os grandes acontecimentos que a mataram, mas o acúmulo de pequenos atos descuidados ao longo do tempo, fazendo com que sua força vital se esvaísse até que ela finalmente morresse. Irmã Tsunade, obrigada pelo seu trabalho árduo. Aproveitando aquele raro momento de relaxamento, Tsunade suspirou, com os olhos semicerrados de cansaço. Por sorte, temos a Kushina. Com sua habilidade de invocar a Katsuyu, consegui economizar bastante chakra. Os feridos no acampamento estão agora estabilizados e reforços da vila chegarão em 2 dias. Esta guerra apenas começou, mas não fique muito arrogante. O oponente que você enfrentou hoje, Onoki, estava apenas testando sua força e desconfiado do seu doujutsu. Yoru compreendeu naturalmente. Onoki era um dos Kage mais fortes entre as 5 grandes vilas ninja. O único que poderia rivalizar com ele era o terceiro Raikage. A capacidade de Onoki de voar sozinho lhe dava uma vantagem significativa. Ninguém conseguia resistir ao seu estilo poeira de frente, mas, ao mesmo tempo, Onoki também não conseguia resistir aos ataques do terceiro Raikage. Liberação de poeira é realmente um jutsu poderoso. Mesmo a chamada defesa absoluta do Susanoo é de certa forma inadequada diante de seu poder. Ao pensar na batalha de hoje contra a liberação de poeira, Yoru não pôde deixar de exibir uma expressão séria. Se não fosse pela preocupação de Onoki com o potencial dano causado pela liberação de poeira aos ninjas de seu próprio lado, se ele tivesse lutado sem restrições, até mesmo Yoru teria achado problemático. A liberação de poeira é realmente inevitável. Mikoto também chegará em breve. Você é astuto, porém, fingindo derramar lágrimas de sangue para enganar o inimigo e fazê-lo pensar que seu Mangekyou Sharingan tem uma fraqueza. Tsunade não conseguiu conter a vontade de provocá-lo, dando uma risadinha. Quando Mikoto chegar, haverá um segundo par de Mangekyou Sharingan ocultos ao seu lado. Nesse instante, os olhos de Tsunade brilharam com prazer pelo infortúnio.
Se alguém obrigasse Mikoto a usar seu Mangekyou Sharingan, o caos resultante seria um verdadeiro espetáculo. Mas Yoru estreitou os olhos pensando em vez disso nos inimigos que espreitavam nas sombras. Mangekyou Sharingan, hein? Um poder imenso. Se você não der a essas pessoas um vislumbre de esperança, até as pulgas podem se tornar um incômodo. As lágrimas sangrentas do Mangekyou Sharingan, revelando o risco de cegueira, serviram como um fator dissuasor tanto para as forças aliadas de Onoki quanto para os conspiradores ocultos na vila. Muito bem, aproveite esta oportunidade para descansar adequadamente. A guerra apenas começou. Enfrentar as forças combinadas das 4 grandes vilas ninja desta vez será um verdadeiro desafio. Em relação à guerra, Tsunade também parecia solene. A situação atual não era mais uma em que 1 ou 2 combatentes de nível Kage adicionais pudessem determinar o resultado. A primeira grande guerra ninja levou a capacidade militar de todas as principais vilas ao limite. Seus recursos internos estavam completamente saturados, e qualquer crescimento adicional exigiria conflitos externos. Como resultado, essa guerra provavelmente se arrastaria por anos. Somente depois que todas as principais aldeias estivessem severamente enfraquecidas com sua vitalidade quase extinta, os combates finalmente cessariam. Uma vez que a carruagem da ambição começa a se mover, ela não para tão facilmente. A expressão de Tsunade tornou-se complexa ao dizer isso, e seu olhar se desviou para Yoru. Ao perceber os pensamentos de Tsunade, Yoru pareceu entender seu sentimento e assentiu gravemente. Irmã Tsunade, não se preocupe. A ambição deve ser acompanhada de força. Até que eu tenha o poder de subjugar todo mundo ninja, não provocarei uma guerra ativamente. A implicação era clara. Se ele tivesse o poder de dominar o mundo ninja, iniciaria uma guerra de unificação. No 46º ano de Konoha, a terceira grande guerra ninja eclodiu em todo seu esplendor. No Monte Kikyo, as forças aliadas de Komogakure, Sunagakure e Iwagakure lançaram um ataque brutal contra Konoha. As 4 grandes vilas ninja haviam formado uma força aliada para guerrear contra Konoha. Com o desenrolar da guerra, inúmeras nações menores foram arrastadas para o conflito. Apenas alguns países remotos ou ultramarinos tiveram a sorte de escapar das chamas da guerra. Os demais foram envolvidos na luta das grandes nações. Capítulo 213. Konoha ano 49. Em meio às folhas de outono rodopiantes e caídas, as ruas outrora movimentadas de Konoha agora estavam tomadas por uma desolação sombria. Todos os dias na aldeia, as antigas bandeiras brancas de luto eram retiradas, apenas para serem substituídas por novas. Dentro do escritório do Hokage, a guerra começou no ano 45 e atingiu seu auge no ano 46. Agora, já estamos no outono do 5º ano. O terceiro Hokage, Sarutobi Hiruzen, que outrora emanara uma aura de autoridade e determinação durante a execução do plano para colapsar Komogakure, suportou os 5 anos mais árduos de sua vida. Suas têmporas estavam grisalhas, as rugas mais profundas em seu rosto, fazendo com que Sarutobi, na casa dos 50, parecesse muito mais magro. Apenas seus olhos, agora mais profundamente escondidos, mantinham sua vivacidade. Hiruzen, a Academia Ninja já acelerou a graduação para 8 anos. Embora tenhamos aumentado a intensidade do currículo e até adicionado a exigência de dominar um jutsu de rank C antes da formatura, as baixas na linha de frente são simplesmente muito grandes. Mitokado Mura falou com o coração pesado. Esses 5 anos tinham sido os mais difíceis de suas vidas. Todas as manhãs, assim que abriam os olhos, se deparavam com o mesmo problema, a escassez de mão de obra nas batalhas travadas por toda a Terra do Fogo. Esses clãs de elite são realmente irritantes. Mesmo agora, eles ainda escondem sua força. Koharu Utatani não conseguiu conter sua frustração. Se ao menos aqueles clãs dedicassem todos os seus recursos, a situação não seria tão desesperadora. Ao ouvir isso, Sarutobi Hiruzen franziu ligeiramente a testa, mas rapidamente balançou a cabeça e respondeu. Esses 5 anos de guerra não foram fáceis para ninguém. Até mesmo os principais membros da família Hyuga apareceram frequentemente no campo de batalha, o que já é prova suficiente. Hiruzen se recusou a abordar o tema dos clãs que retêm sua força. Outros podiam criticá-los, mas como Hokage ele absolutamente não podia. Ao longo dos anos, todos os principais clãs já haviam sofrido pesadas perdas. Mas esperar que enviassem todos os seus ninjas para a linha de frente era irrealista. Afinal, nem mesmo o clã Sarutobi era capaz disso. Se pressionassem os clãs ainda mais, isso só se voltaria contra eles no final. Estamos passando por dificuldades em Konoha, mas você acha que as outras aldeias estão em situação melhor? Nesse instante, Sarutobi Hiruzen soltou uma risada fria e espalhou relatórios de inteligência sobre as outras 4 grandes vilas ninja. Todo mundo ninja está em declínio econômico. Em Komogakure, os conflitos internos se intensificaram. Embora os métodos implacáveis e decisivos do terceiro Raikage tenham trazido estabilidade ao forçar todos os ninjas rebeldes ao campo de batalha, isso os alienou profundamente. Nos últimos 2 anos, Komogakure tem visto um número crescente de desertores. Sob a orientação da raiz, esses desertores agora se reuniram nas terras dos campos, da geada e das cachoeiras. Nesse momento, Hiruzen não pôde deixar de reconhecer as habilidades de Shimura Danzou e de sua organização à raiz. Se algo honroso estivesse acontecendo, a raiz não teria participação. Mas se envolvesse atividades obscuras ou desprezíveis, a raiz quase certamente estaria envolvida. Por meio de manipulação e provocação, a raiz causou uma deserção em massa entre os ninjas de Komogakure. Nos últimos 2 anos, a vila tornou-se infame, rivalizando com Kirigakure em número de desertores. O Raikage é de fato astuto. Através da guerra, ele conseguiu eliminar a instabilidade interna. Os rebeldes agora estão completamente marginalizados. Koharu zombou friamente, sentindo satisfação com os conflitos internos de Komogakure.
Quanto a Sunagakure, eles já mostraram sinais de cansaço ao longo desses anos. Com sua baixa população e economia frágil, Sunagakure tem ficado consistentemente para trás. Kirigakure, por outro lado, está presa em seu terror devido à política da névoa sangrenta. O número de ninjas de Kirigakure é o menor entre as grandes vilas. Mesmo Iwagakure, apesar de ser a mais forte agora, está começando a enfrentar dificuldades econômicas e logísticas. Ao verem as dificuldades enfrentadas pelas outras aldeias, Omura e Koharu sentiram um súbito alívio. Não era apenas Konoha que estava sofrendo, todos estavam passando por dificuldades. Durante anos, as outras 3 grandes aldeias atacaram repetidamente a montanha Kikyo. Apesar de seus maiores esforços, conseguimos resistir. Agora, é uma batalha de desgaste. É uma questão de ver quem cede primeiro. No entanto, em relação ao Mangekyou Sharingan de Uchiha Yoru, embora tenham feito um bom trabalho em escondê-lo, de acordo com informações da Anbu, suas pupilas estão mostrando sinais de dispersão desfocada. É evidente que sua visão está começando a ficar turva. Ao ouvirem falar do Mangekyou, o clima no escritório do Okage ficou solene. Ao saberem que a visão de Yoru estava falhando, os 3 não puderam deixar de sentir um certo alívio. Sarutobi Hiruzen disse asperamente. Embora tenham escondido bem, ao longo do último ano, Uchiha Mikoto esteve constantemente ao lado de Yoru, servindo como seus olhos durante as batalhas. Além disso, a frequência com que seus olhos sangram, suas visitas frequentes a Tsunade para tratamento e o consumo significativo de suprimentos médicos relacionados aos olhos apontam para a mesma conclusão. Era preciso reconhecer. Os ninjas eram excelentes na coleta de informações. Eles conseguiam inferir detalhes não apenas a partir de ações visíveis, mas também de padrões como o consumo de suprimentos médicos. O uso do Susanoo também diminuiu significativamente. Até mesmo o astuto Onoki percebeu esse problema e começou a reduzir sua pressão ofensiva sobre o Mangekyou, claramente pretendendo deixar esse problema para nós lidarmos. A voz de Hiruzen tornou-se mais séria enquanto ele expunha as informações. Seu tom ficou amargo quando mencionou Onoki, o terceiro Tsuchikage. Onoki havia percebido as limitações do poder do Mangekyou e optou por se conter, deixando Konoha com uma bomba relógio prestes a explodir. Essa foi uma manobra declarada, uma que eles não podiam evitar. O Mangekyou à beira da cegueira poderia facilmente se tornar uma fonte de caos em seus momentos finais. Hiruzen, ainda não podemos baixar a guarda. Mesmo que o Mangekyou Sharingan de Uchiha Yoru esteja falhando, com base em seu desempenho no campo de batalha, sua força está no mesmo nível que a sua. A bajulação de Koharu fez o olho de Hiruzen tremer. Ele reconheceu sua força. Era mais do que capaz de se manter firme contra o terceiro Raikage. Mas os feitos de Uchiha Yoru já haviam se espalhado por todo o mundo ninja. Ao longo dos anos, seu taijutsu se tornou forte o suficiente para rivalizar com o terceiro Raikage. E seu domínio do ninjutsu e do Mangekyou Sharingan o transformaram em um combatente de nível Kage quase impecável e hexagonal. Hiruzen, também existe o clã Uchiha. Nesse momento, a expressão de Omura tornou-se sombria enquanto ele apresentava um relatório estatístico. Embora o clã Uchiha tenha sofrido pesadas baixas ao longo desses anos, o número de usuários do Sharingan despertos e daqueles que estão aprimorando seu Sharingan ultrapassou o total dos últimos 20 anos. Na guerra, a força do clã Uchiha não diminuiu muito. Pelo contrário, produziu quase uma centena de novos usuários do Sharingan. Os 3 olharam para o relatório, com os rostos tomados por uma expressão de inquietação. Foi por isso que o clã Uchiha enfrentou inveja e ostracismo. O despertar do Sharingan exigia não apenas talento inato e poder da linhagem sanguínea, mas também uma estimulação emocional extrema. E o que poderia evocar emoções mais extremas do que o campo de batalha? A morte de entes queridos e camaradas, o terror e a loucura de encarar a morte. Essas condições eram perfeitas para o clã Uchiha despertar seu Sharingan. O Mangekyou quase cego. Mas e o Uchiha Fugaku? De repente, Sarutobi Hiruzen mudou de assunto. Seus 2 antigos camaradas entenderam imediatamente o que ele queria dizer. Koharu deu um sorriso frio e assentiu com a cabeça. No campo de batalha contra Kirigakure, Uchiha Fugaku teve um desempenho excepcional, superando até mesmo o clã Hyuga. Ele conquistou o título de Olho Carmesim e é mais do que capaz de se sustentar sozinho. Se necessário, podemos elevar sua reputação e usá-la para fortalecer o nome de Uchiha Fugaku. De fato, os anciãos de Konoha eram hábeis em manipulação interna. Mesmo em meio à guerra, já se preparavam para os jogos políticos que se seguiriam. Ao ouvir isso, Hiruzen Sarutobi hesitou por um momento, mas acabou assentindo firmemente. Uchiha Fugaku, hein? Nada mal. Mas agora não é hora de criar conflitos, então a questão das habilidades do Mangekyou Sharingan permanece um segredo absoluto. Entendido. Koharu, Tatani e Omura Mitokado compreendiam claramente a situação. Não era o momento certo, mas permitir que a reputação de Uchiha Fugaku crescesse já havia sido tacitamente acordado. O resto teria que esperar até depois da guerra. Ao longo dos anos, Minato tornou-se cada vez mais proficiente em ninjutsu espaço-temporal. Ele ganhou o apelido de Relâmpago Amarelo no campo de batalha, especialmente por sua execução impecável de missões que envolvem infiltrar-se nas linhas inimigas e destruir seus suprimentos. Embora a guerra tenha trazido principalmente más notícias, o crescimento de Namikaze Minato foi um ponto positivo para Hiruzen Sarutobi. Minato, hein? Ele é um shinobi que personifica a vontade do fogo. Acredito que ele alcançará glórias ainda maiores. Ao falar de Namikaze Minato, o rosto envelhecido de Sarutobi raramente exibia um sorriso tão satisfeito, quase como o de uma flor. Afinal, Minato era um ninja que ele próprio havia treinado, e até hoje, era aquele em quem Sarutobi mais confiava.
Agora a questão é, quem vai vacilar primeiro? O ninjutsu espaço-temporal de Minato era praticamente feito sob medida para infiltrar as linhas inimigas e executar missões de destruição de suprimentos. Era também a maneira mais rápida de obter mérito. Na cordilheira de Kikyo, a vasta e úmida floresta exalava um odor fétido de sangue e carnificina. Um relâmpago iluminou o espaço escuro e úmido. Samui, de 10 anos, com seus curtos cabelos dourados cuidadosamente aparados, empunhava uma pequena espada que crepitava com raios enquanto atacava. Essa técnica é... Antes que o inimigo pudesse terminar de falar, os olhos do jovem ninja de como se vidraram, uma pequena lâmina com cabo carmesim cravada em sua garganta. Sangue jorrou enquanto a lâmina continuava a emitir tênues traços de relâmpago. Essa técnica é o Shidori Nagashi do Lorde Yoru. Talvez eu ainda não a tenha dominado completamente, mas é mais do que suficiente para te matar. Samui limpou o sangue da lâmina com um gesto rápido e eficiente e a embainhou. Apesar da pouca idade, seus seios já exibiam curvas muito superiores às de suas colegas. Acabou? Nesse instante, suas duas companheiras de equipe apareceram nas árvores próximas, permanecendo vigilantes. E o Jituni, com seus cabelos castanho claros trançados, retraiu lentamente suas garras afiadas de gato, que ainda estavam manchadas de sangue. E o Jito se colocou protetoramente à frente de Mabui, que permaneceu calma enquanto fechava os olhos para sentir o ambiente ao seu redor. Os cabelos branco-prateados de Mabui revelavam sua pele de tom vermelho escuro, que parecia brilhar na penumbra da floresta. A batalha terminou. Quando Mabui abriu os olhos e confirmou o fim da luta, Samui jogou seus curtos cabelos dourados para trás e deu uma gargalhada sonora. Parece que a equipe de Shiranui também encerrou suas atividades. As 3 garotas originárias de Komogakuri haviam amadurecido significativamente sob o rigor da guerra. Os protetores de testa de Konoha que agora usavam simbolizavam sua transformação em ninjas de Konoha capazes e leais. Mabui soltou um suspiro de alívio, enxugou o suor da testa e sorriu. O esquadrão de infiltração inimigo foi completamente aniquilado. Podemos retornar para reportar agora. Naquele instante, a floresta farfalhou quando a equipe de Shiranui apareceu diante deles, carregando os corpos dos inimigos caídos. Sério, nós 3 homens não chegamos nem perto de 3 garotas. Shiranui Gema suspirou impotente em tom de brincadeira. Muito bem, vamos voltar logo e reportar. Era evidente que Mabui, como líder da equipe, era a espinha dorsal do seu esquadrão. Embora ainda não tivesse dominado o ninjutsu espaço-temporal, ela era excepcionalmente habilidosa em técnicas de selamento e análise. Essas habilidades incluíam o ninjutsu sensorial. Shiranui Gema, junto com Binzoku Raito e Tetsuya Iwashi, formou uma equipe separada com Shiranui como capitão. A julgar pelos seus coletes à prova de balas, todos eles já eram Chunin. Os 6 avançaram pela floresta, mantendo uma formação que lhes permitia estar prontos para a batalha a qualquer momento. Ouvi dizer que Kakashi já foi promovido a Jounin. Um Jounin de 12 anos, ele provavelmente é o mais jovem da história de Konoha, ou até mesmo do mundo ninja, certo? Kakashi pode até ser um gênio, mas tudo isso graças aos ensinamentos do Lorde Yoru. Caso contrário, como ele poderia ser tão forte? A guerra prolongada afetou o estado mental de muitos ninjas. Para elevar o moral, as principais vilas usaram todos os meios à sua disposição. Por exemplo, a promoção de Kakashi a Jounin com apenas 12 anos, o que lhe rendeu o título de Jounin mais jovem da história, foi uma jogada calculada. Serviu não apenas para inspirar o mundo ninja, mas também para encorajar os jovens graduados a se juntarem ao campo de batalha em Konoha. Kakashi estava sendo retratado como um modelo a ser seguido. Enquanto o grupo atravessava a floresta, o som distante de explosões chegou aos seus ouvidos. A essa altura, já estavam tão acostumados ao barulho que ninguém sequer se assustou. Em vez disso, suas expressões permaneceram calmas e serenas. Lembre-se de conservar sua energia e estar pronto para o combate. Entendido. Sob a liderança firme de Mabui, Samui e Ujito assentiram solenemente. Da mesma forma, a equipe de Shiranui Gema também respondeu com calma e determinação. À medida que a floresta se tornava mais rala, o campo de batalha no Monte Kikyo surgiu à vista. Então este é o poder dos deuses? De longe, eles avistaram a enorme figura vermelha do Susanoo dominando o campo de batalha. Os rostos de Samui e Ujito se iluminaram com uma mistura de admiração e fanatismo. No entanto, Mabui franziu profundamente a testa ao ver a cena. Nos últimos anos, as forças aliadas Shinobi têm usado frequentemente máquinas de guerra de grande porte para lutar contra o Lorde Yoru. Devido à sua falta de inteligência, Mabui não compreendia totalmente o custo de exercer tal poder. Ela apenas sabia que se as forças aliadas Shinobi estavam recorrendo a essa estratégia, deviam ter algum plano oculto. Capítulo 214. Monte Kikyo, acampamento traseiro de Konoha. Yui Kurenai, Shizune, vocês duas cuidarão desse paciente juntas. Entendido. Dentro do acampamento médico, Yui Kurenai e Shizune tratavam o ninja levemente ferido com expressões sérias no rosto. Quando os esquadrões liderados por Mabui e Gema Shiranui retornaram, dirigiram-se imediatamente ao acampamento médico da retaguarda para prestar contas. Lady Tsunade, todos os inimigos infiltrados foram eliminados. Lady Tsunade, os inimigos no ponto B também foram completamente eliminados. Mesmo enquanto Tsunade continuava seu tratamento, esquadrões que retornavam de missões concluídas continuavam chegando para entregar relatórios. Aquele velho teimoso do Onoki não desiste, não é? Toda vez que há uma batalha frontal, ele envia pequenos grupos de ninjas para se infiltrarem e nos flanquearem. Embora Tsunade estivesse bem ciente dessas táticas, ela não pôde deixar de franzir a testa em frustração. Não havia muito que pudessem fazer. Essa estratégia era inegavelmente desonesta. As forças aliadas Shinobi dependiam de sua superioridade numérica, colocando Konoha em desvantagem.
Durante as principais batalhas frontais, pequenas unidades ninja se infiltravam por florestas e montanhas, com o objetivo de chegar ao acampamento médico na retaguarda. Se tivessem sucesso, os danos a Konoha seriam catastróficos. Apesar de Konoha ter tomado precauções, a falta de efetivo significava que eles só podiam permanecer na defensiva. Todos vocês se saíram bem. Vão descansar e estejam prontos para mais combates a qualquer momento. Sim, senhora. Com o retorno dos esquadrões, apenas a fumaça da batalha permaneceu no campo de batalha principal enquanto ambos os lados começavam a limpeza. Lorde Yoru! Lorde Yoru! Conforme Yoru se aproximava, inúmeros ninjas se levantaram com expressões de respeito. Muitos até mesmo demonstraram traços de fervorosa admiração em seus olhares. Indivíduos fortes sempre atraem seguidores. A admiração pela força faz parte da natureza humana. Ao longo dos anos de guerra, todo ninja desejou lutar sob o comando de alguém poderoso. 5 anos de guerra mudaram muita coisa. Rostos familiares de ontem podem ter desaparecido hoje. Sob as chamas desta guerra de 5 anos, Yoru se tornou uma lenda no campo de batalha, inspirando naturalmente muitos a segui-lo com paixão. Você usou o Mangekyou de novo, não foi? Quando Yoru entrou na tenda exausto, Tsunade mal franziu a testa de forma imperceptível. Ficou claro que ela sabia que ele havia usado o poder do Susanoo novamente. Yoru esboçou um sorriso impotente. Onoki é muito astuto. Mesmo tendo evoluído bastante nesses 5 anos, a diferença de experiência e nossa desvantagem numérica continuam significativas. A experiência de combate de Onoki era tão formidável que mesmo durante a batalha dos 5 Kages contra Madara, ele foi elogiado por sua perspicácia estratégica. No entanto, ao ver o rosto inexpressivo de Tsunade, Yoru não pôde deixar de se maravilhar interiormente. Quando se trata de talento para atuação, as mulheres são naturais. Desde a erupção do Monte Kikyo, Mikoto esteve ao lado de Yoru, raramente se afastando muito durante as batalhas. Kushina também estava aqui, no acampamento da retaguarda. Ao perceber que suas 2 alunas, Yui Kurenai e Shizune, haviam se tornado aprendizes de Tsunade, Kushina não pôde deixar de reclamar amargamente. Yoru, olhe para meus 2 discípulos. Eles não aprenderam muito ninjutsu comigo, mas agora ambos estão seguindo Tsunade e se tornaram médicos. Shizune, que possuía um talento natural para ninjutsu médico, era praticamente a sombra de Tsunade. Enquanto isso, Yui Kurenai, apesar de sua aptidão para genjutsu, também demonstrava potencial em ninjutsu médico e vinha aprendendo como parte de seu treinamento. Vamos lá, Kushina Mabui, do meu esquadrão, não está aprendendo técnicas de selamento com você? Antes que Yoru pudesse responder, Mikoto a provocou de forma brincalhona, fazendo Kushina sorrir com um toque de orgulho. Claro, Mabui tem um talento incrível. E tem a Yujito também. Mesmo sendo sua aluna, Mikoto, eu a treinei pessoalmente para que ela se tornasse tão capaz. Kushina ostentava uma expressão orgulhosa. Embora Mabui tivesse potencial para jutsus espaciais, suas reservas de chakra ainda eram muito pequenas. E ela estava aprendendo técnicas de selamento como base para futuros ninjutsus espaço-temporais. Yujito, por outro lado, era incrivelmente talentosa, apesar de ser uma pseudo-Jinchuriki artificial. Mesmo que Yujito não fosse uma verdadeira Jinchuriki, seu potencial era imenso. Kushina, como a Jinchuriki da Kyuubi, era a professora perfeita para ela. Lorde Yoru, senhora Mikoto, esta missão. Samui, a Kunoichi loira, calma e serena, relatou respeitosamente sua missão. Apesar de sua postura tipicamente fria, seus olhos revelavam uma profunda admiração. Samui, seu talento no Chidori Nagashi e no Kenjutsu é inquestionável. Embora aclamada como um prodígio, Samui sentia-se ansiosa em segredo, sabendo que sua aptidão residia unicamente na liberação de relâmpagos e na esgrima. Além disso, sentia que não tinha mais nada. Ela não era mais a garotinha ingênua que fora aos 5 ou 6 anos de idade. Como ninja, ela entendia que sem talento especial ou habilidades únicas, a maioria estagnaria no nível Jounin. Ao ver a garota de coração mole que escondia suas inseguranças sob uma aparência estoica, Yoru sorriu gentilmente, acariciando seus cabelos loiros e sedosos enquanto a encorajava suavemente. Samui, você é o único que herdou minha habilidade com a espada. Nem mesmo Kakashi ou Shizui conseguiram isso. Os talentos de cada ninja residiam em áreas diferentes. Na visão de Yoru, um pouco de paciência e incentivo poderiam nutrir um ninja determinado e trabalhador. Negligenciá-los, por outro lado, poderia destruir seu espírito. Sem força de vontade e convicção, mesmo os indivíduos mais talentosos não chegariam longe. Para Yoru, oferecer esses pequenos gestos de carinho não custava nada. No entanto, para alguém como Samui, que o idolatrava, suas palavras acenderam uma faísca de entusiasmo em seu olhar. Lorde Yoru, sob sua orientação, Samui se tornará a portadora mais poderosa da espada relâmpago. Ao ver sua firme determinação, Yoru deu uma risadinha e balançou a cabeça. Não, vocês são meus camaradas, não ferramentas para serem usadas. Lorde Yoru. Essas palavras aqueceram os corações de Mabui, Yujito e Samui, enchendo-os de determinação. Após uma breve sessão de tratamento, Yoru, com os olhos levemente avermelhados, voltou para a tenda para descansar, seguido de perto por Mikoto, que tinha muita experiência em cuidar dele. No entanto, um jounin discreto de Konoha os observava silenciosamente, seus olhos brilhando com compreensão enquanto ele baixava o olhar. Pós-batalha, ao entrar na tenda, Uchiha Mikoto acelerou o passo e levantou a aba. Uzumaki Kushina seguiu. Embora o combate recente de Uchiha Yoru não tenha sido intenso, suas reservas de chakra permanecem cheias. Possíveis sintomas de miopia severa ou visão turva foram observados. Esse detalhe aparentemente insignificante era rapidamente compilado em um relatório e enviado de volta para a raiz. Esses relatórios eram enviados várias vezes por mês. Até mesmo as menores observações, quando reunidas, podiam gerar uma análise extremamente detalhada. Dentro da tenda, Yoru,
Assim que entraram na tenda selada, Yoru já não demonstrava sinais de fadiga. Os olhos vermelhos eram apenas o efeito de um medicamento estimulante. Envolvida em um beijo apaixonado, Kushina se atirou sobre ele, seguida de perto por Mikoto. O Yoru, você é terrível. Sempre com os olhos vermelhos para enganar os outros, riu Kushina enquanto tirava seu colete ninja. Agora que a irmã Tsunade está ocupada, você é só meu e da Mikoto. Tenho roupas que você gosta. Mikoto, embora gentil e tímida, não recusou a sugestão de Kushina e vestiu o traje transparente e provocante preparado pela ruiva. Yoru observou as duas com admiração. Kushina, você é travessa, mas seu gosto para roupas continua excelente. Meias calças e saltos altos. Kushina parecia uma pequena raposa travessa, enquanto Mikoto exibia uma aura de irmã mais velha, serena e elegante. A tensão da guerra era dissipada ali, na entrega total entre eles. Sob a luz da lua, quando Kushina saiu da tenda, seu rosto ainda estava corado. Ao entrar na tenda ao lado, encontrou Mabui, Yujito e Samui esperando. As três baixaram o olhar, notando que as pernas de Kushina tremiam levemente. Kushina não se importou e jogou-se na cama. Ele é um monstro. Nem eu nem a Mikoto aguentamos o ritmo. O comentário deixou as jovens sem graça. Vocês estão esperando a Mikoto? Ela vai demorar um pouco para descansar antes de vir. Kushina começou a brincar com elas, agindo como uma mentora informal. Ela notou o olhar de dependência das três em relação a Yoru. O Yoru confia em vocês. Mas vocês sabem da preocupação da Mikoto. Vocês carregam segredos demais no corpo. Kushina abriu suavemente as bocas das três, revelando selos sob suas línguas. Mesmo que Mikoto confiasse nelas, o poder delas ainda não garantia que seus segredos não fossem extraídos por inimigos. Lord Yoru disse que removerá os selos quando formos fortes o suficiente, mas para nós, isso é um presente dele. Disse Mabui em voz baixa, revelando um fanatismo inabalável. Nesse momento Mikoto entrou na tenda. Lady Mikoto. As três levantaram-se prontamente. Diferente de Kushina, Mikoto mantinha a aura de autoridade do clã Uchiha. Bom trabalho na missão. Ao longo destes anos, vocês nos trataram como família, e nós fazemos o mesmo. Não decepcionem as expectativas de Yoru. Ele espera muito de vocês. Kushina sorriu, vendo Mikoto consolidar a lealdade do grupo através dos sentimentos. Vão descansar. Amanhã, eu mesma treinarei vocês. Sim, Lady Mikoto. Quando as três saíram, Kushina perguntou, onde o Yoru foi? Ele foi encontrar o Orochimaru. Respondeu Mikoto. Ambas sabiam que não deviam interferir nas ambições dos homens. Seu papel era dar o apoio silencioso na retaguarda. Yoru, saltando pelos telhados de Konoha, olhava para o monumento Hokage com chamas de ambição nos olhos. Sua busca pela evolução biológica e pela imortalidade estava apenas começando. Capítulo 215. Monte Kikyo, tenda de comando de Konoha. Você está dizendo que Kakashi, Shizui e Might Guy foram temporariamente transferidos para Minato Namikaze. Conan, que havia retornado, tinha uma expressão visivelmente desagradada e baixou a cabeça, falando com a voz rouca. Lord Yoru, Minato Namikaze apresentou uma ordem direta do Hokage. Ele tem autoridade para mobilizar qualquer esquadrão ninja na linha de frente para realizar esta missão ultra-secreta. Ao ouvir isso, os olhos de Yoru se estreitaram ligeiramente. Embora um leve sorriso surgisse em seu rosto, um brilho gélido cintilou em seu olhar. E parece que Minato Namikaze também me vê como um elemento instável na vila. Provavelmente esta é uma oportunidade para sondar minhas intenções e coletar informações sobre mim. Se fosse qualquer outra pessoa, provavelmente aproveitariam a oportunidade para enviar Kakashi e Shizui em uma missão perigosa, eliminando assim 2 de seus discípulos. Mas como a pessoa em questão era Minato Namikaze, Yoru entendia bem seu caráter. Minato, apesar de personificar a vontade do fogo defendida pelo terceiro Hokage, sempre teve seus limites. Usar um esquadrão padrão de Konoha para realizar uma missão de reconhecimento como fachada para executar este plano ultra-secreto. Parece que Minato Namikaze se tornou um líder competente que sabe fazer sacrifícios. Por trás de seu sorriso sereno, Yoru percebeu imediatamente as intenções estratégicas de Minato. À primeira vista, essa equipe pareceria aos ninjas de Iva como um mero esquadrão de reconhecimento de Konoha tentando coletar informações. Enquanto isso, Minato Namikaze usaria isso como fachada para seu plano real. Lord Yoru. Conan ajoelhou-se sobre um joelho, com o rosto tomado pela culpa, como se estivesse implorando por perdão. A culpa é minha, Lord Yoru. Eu não consegui impedir Kakashi e os outros. Ao ver Conan ajoelhado à sua frente, Yoru manteve a calma, batendo ritmicamente os dedos na mesa. Enquanto outros ninjas entravam para entregar informações, Conan continuava ajoelhada. Embora alguns a olhassem com estranheza, era evidente para todos que ela devia ter falhado em uma tarefa importante. Caso contrário, não estaria sujeita a tal punição. Ninguém de Konoha imploraria por clemência. Aquilo era guerra, e seus corações já estavam endurecidos há muito tempo. Ao pôr do sol, o rosto de Conan estava pálido, não por exaustão física, mas por turbulência interior e insegurança. Então me diga, Conan, por que você recusou? Quando a voz de Yoru quebrou o silêncio, Conan, dominada pela culpa, respondeu com a voz trêmula. Minha vida pertence ao Lord Yoru. Minha lealdade é sua e somente sua. Embora ela não tenha dito isso abertamente, ficou evidente que quando Minato apresentou a ordem do Hokage, Conan optou por recusar, enquanto Kakashi e os outros concordaram sem hesitar. Yoru entendia isso muito bem. Kakashi Atake, Shizui Uchiha e Might Guy eram ninjas leais a Konoha. Embora pudessem nutrir ressentimento em relação à escuridão da vila, jamais a trairiam. Cumprir uma missão ultra-secreta para a vila era o dever de todo ninja leal de Konoha. Conan, no entanto, era diferente.
Como alguém da Terra da Chuva, seu senso de pertencimento a Konoha era comparativamente mais fraco. Ao ver o rosto pálido de Conan, Yoru balançou a cabeça suavemente e falou em voz baixa. Agora você entende por que eu te castiguei. A inteligente Conan pareceu perceber algo. Seu rosto repentinamente recuperou um pouco da cor, e ela olhou para Yoru com os olhos levemente marejados, tentando conter suas emoções. Agora eu entendo. Desobedeci às regras de Konoha ao me recusar a cumprir a missão ultra-secreta da vila. Isso não é apenas inaceitável para um ninja de Konoha como eu, também reflete muito mal em você, Lord Yoru. Naquele momento, Conan finalmente entendeu o motivo da punição de hoje. Era tudo para manter as aparências. Ao perceber a natureza perspicaz de Conan, Yoru sorriu satisfeito e assentiu com a cabeça. Ótimo. Basta que você entenda. No entanto, isso por si só não basta. Vou emitir uma ordem informando que você foi enviado em uma missão para coletar informações cruciais sobre o inimigo, o que explica por que você teve que retornar. Nunca subestime a importância de pequenas coisas. Embora isso possa parecer trivial para ele, pode semear a destruição em alguém como Conan. Para um ninja, sua arma mais poderosa era sua vontade. Uma vez que sua vontade ou fé desmoronassem ou se corrompessem, ele estaria praticamente acabado. Organize esses relatórios de inteligência e distribua-os adequadamente. Enquanto Yoru revisava as informações do dia, massageava as têmporas enquanto Conan, recuperando sua compostura habitual, avançava para organizar os documentos com sua eficiência característica. Esse tipo de cena não era novidade para os ninjas de Konoha estacionados no Monte Kikyo. Tsunade estava frequentemente ocupada tratando feridos nos acampamentos médicos da retaguarda. Orochimaru continuava tão esquivo como sempre, e Jiraiya preferia permanecer no campo de batalha, coletando informações constantemente. Como resultado, todo o comando do campo de batalha da montanha Kikyo havia sido deixado há muito tempo sob o comando de Yoru. Essa situação persistiu por tanto tempo que todos já haviam se acostumado com ela. Ocasionalmente, Conan, Uchiha Mikoto e até mesmo a própria Tsunade vinham ajudar a organizar o trabalho. Até mesmo Jiraiya pareceu ter percebido algo e deliberadamente evitou se envolver. Afinal, a guerra já estava bastante ruim. Se surgisse um conflito interno na vila, como poderiam continuar lutando? Pelo bem da aldeia, e porque ele não gostava de tais situações, Jiraiya havia recuado para o campo de batalha. Enquanto Yoru desfrutava de um raro momento de paz, 5 clones das sombras podiam ser vistos ao lado, treinando diligentemente suas transformações de chakra. Embora já os dominasse, aprimorar ainda mais seu controle sobre a natureza do chakra aumentaria o poder de seus jutsus. Um excelente exemplo disso foi o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi. As técnicas de liberação de fogo de Hiruzen eram tão avançadas que queimavam em brasa, com temperaturas muito mais altas do que o fogo comum. Da mesma forma, enquanto o estilo terra de um ninja comum poderia criar uma parede de terra resistente, Hiruzen era capaz de produzir formações rochosas sólidas muito mais duráveis. Assim, mesmo depois de dominar as transformações da natureza dos chakras, o caminho para aperfeiçoá-las era uma jornada interminável de treinamento. Yoru, uma voz alegre e vibrante soou quando um clarão vermelho intenso surgiu. No instante seguinte, Uzumaki Kushina saltou sobre Yoru, envolvendo com os braços. Yoru, seu chakra ainda tem um cheiro tão inebriante. Eu só quero devorá-lo. Agarrado ao pescoço dele, Kushina exibia uma expressão gananciosa. Graças às poderosas habilidades sensoriais do clã Uzumaki, ela podia sentir o fascínio único de seu chakra. Talvez fosse apenas uma questão de perspectiva, mas Kushina sempre fora profundamente fascinada pelo chakra de Yoru. Às vezes, só de estar perto dele, ela parecia completamente satisfeita. Esse tipo de conexão era um vínculo mais profundo e sensível do que um simples abraço. Kushina, quantas vezes eu já te disse? Usar suas habilidades sensoriais de forma tão imprudente pode facilmente causar problemas. Yoru suspirou impotente. Como ele também possuía fortes habilidades sensoriais, entendia como era essa sensação. Na verdade, durante a sessão íntima, a ativação das habilidades sensoriais pode levar a um nível ainda mais profundo de ressonância dos chakras, amplificando a sensibilidade e a intensidade. Yoru, deixe-me saborear o aroma do seu chakra por mais um tempo. Kushina sorriu despreocupadamente, ignorando os outros ao redor. Como Jinchuriki da Kyuubi, a maioria dos ninjas de Konoha evitava de qualquer forma, então ela não via necessidade de se importar com as opiniões deles. Yoru, desta vez há alguma missão? Mikoto juntou-se a eles, aproximando-se e massageando suavemente as têmporas de Yoru com um sorriso caloroso. Enquanto Yoru desfrutava desse raro momento de relaxamento, com Conan trabalhando diligentemente por perto e indiferente à cena, ele não pôde deixar de sorrir satisfeito. Nada de grave, apenas um pequeno problema. A equipe de Kakashi recebeu uma missão. Yoru explicou calmamente a situação atual às duas pessoas, compreendendo em seu coração que aquilo devia ser o desígnio do destino. Mesmo nessas circunstâncias, Kakashi e Obito ainda conseguiram se cruzar. No entanto, nada disso importava. O que importava era que o velho Madara estava prestes a bater as botas. A mera ideia de que o Uchiha Madara, ainda oculto, estava perto de seu fim enchia Yoru de entusiasmo. Independentemente de tudo, ter uma pessoa a menos observando das sombras é um alívio. Embora não mude muita coisa, ainda é bastante perturbador. Esta pode ser uma chance de obter mais do poder onipotente dos 6 caminhos. Yoru apertou os olhos, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Em seu auge, Madara era intocável. Se alguém classificasse a força com base nas habilidades oculares, Uchiha Madara estaria pelo menos 2 níveis acima dele. O eterno Mangekyou Sharingan, o Rinnegan, o poder de Azura e Indra, o poder dos 6 caminhos totalmente fundido na força onipotente da criação. Yoru estreitou os olhos. Para alguém como ele, evoluir lentamente por meios naturais levaria muito tempo. Às vezes, é preciso recorrer a atalhos.
sem mencionar a descoberta do Zetsu branco. Um ninja cuidadoso com uma mente meticulosa e um pouco de dedução, naturalmente notaria algo suspeito. Ao pensar nisso, Yoru sorriu novamente. Quanto a como Uchiha Madara estava se escondendo ou fazendo seus planos, isso não tinha nada a ver com ele. O quê? Mandaram a equipe do Kakashi numa missão tão perigosa? Kushina Uzumaki resmungou em descontentamento, embora não parecesse estar com raiva. Afinal, esse era o destino de uma ninja. Não existia missão sem perigo. Kushina, como está indo seu treinamento ultimamente? Você já o dominou? Ao ouvir a pergunta de Yoru, Kushina imediatamente deixou de lado sua postura brincalhona e respondeu seriamente. Yoru, agora consigo controlar totalmente o estado de 5 caudas. Quanto ao estado de 6 caudas, só consigo mantê-lo por no máximo 10 minutos. Ao ouvir sobre o progresso de Kushina em termos de força, Yoru exibiu uma expressão de aprovação. Afinal, Kushina não domou o poder da besta de cauda através da compreensão, mas sim através da força bruta. O estado de 4 caudas já rivalizava com alguns dos ninjas de nível Kage mais fortes. O estado de 6 caudas estava em pé de igualdade com o Pencaminho Deven Fúria. Claro, se eu tivesse você e o Mangekyou Sharingan da irmã Mikoto, talvez eu pudesse prolongar a duração. Após ouvir a pergunta de Yoru sobre seu treinamento, Kushina imediatamente entendeu que provavelmente uma grande batalha estava por vir. Sua expressão tornou-se solene ao mencionar uma estratégia alternativa. No entanto, Yoru simplesmente balançou a cabeça e riu. Isso não será necessário. 10 minutos são suficientes. No estado de 6 caudas, você está essencialmente usando a transformação de chakra da besta com cauda. Se você liberar totalmente esse poder, poderá se transformar em uma besta com cauda gigante, certo? Eu consigo, mas é mais uma forma de besta com cauda baseada em chakra, não uma transformação completa. A desvantagem é que consome chakra rapidamente e é vulnerável a técnicas de selamento. Afinal, essa não era uma verdadeira transformação de besta com cauda, mas sim uma forma criada a partir do chakra da besta com cauda, o que a tornava naturalmente mais fácil de neutralizar. Isso já é suficiente. A voz calma de Yoru ecoou, e então ele se virou para Konan e disse em tom grave. Reúnam silenciosamente nossos ninjas de elite. Depois de serem reprimidos por tanto tempo, é hora de Konoha extravasar a raiva enterrada em seu coração com um contra-ataque. Entendido. Seguindo as ordens de Yoru, os ninjas estacionados no Monte Kikyo pressentiram a guerra. Um a um, eles se prepararam com fria determinação. Em uma floresta úmida, um pequeno esquadrão ninja saltava entre as árvores, avançando cada vez mais em território inimigo. Todos fiquem alertas. Já entramos no coração do território de Iva. Não se revelem levianamente. Nossa missão é apoiar o Jounin Minato Namikaze na conclusão do plano ultra-secreto da vila. Quando o grupo parou para descansar em um tronco de árvore grosso, Kakashi Atake, com seus curtos cabelos prateados brilhando levemente, deu ordens com uma expressão séria. Seus olhos escuros espreitando por trás da máscara. Aqui, e aqui. Com base em nossas informações, sejam cautelosos. Nosso objetivo é criar caos nesta área para encobrir a missão de Minato Namikaze. Assim que a missão for cumprida, retirem-se imediatamente. Ninguém deve ficar para trás. Com apenas 12 anos, Kakashi já demonstrava uma maturidade além da sua idade, graças aos ensinamentos de Yoru. Sem se deixar abater pela dor da morte do pai, Kakashi desenvolveu uma determinação e convicção inabaláveis. Além disso, Kakashi não desperdiçou seu tempo ou talento criando novos ninjutsus. Não que a invenção do ninjutsu tenha sido um desperdício, mas durante a guerra, a idade e o potencial de Kakashi seriam melhor aproveitados aprimorando sua força. Haveria muito tempo para desenvolver técnicas pessoais após a guerra. Capitão Kakashi entendido. Vamos descansar aqui por enquanto. O membro mais jovem da equipe, Shizui Uchiha, assentiu com seriedade. Ele era meticuloso quando se tratava de missões. Enquanto isso, Might Guy, vestido com seu característico macacão verde, permanecia de guarda com uma expressão séria, ciente dos perigos de estar em território inimigo. Não se preocupe, Kakashi. Você é o chefe dessa vez e nós vamos completar a missão. É para isso que serve a juventude. Might Guy, embora solene, ainda conseguiu exibir seu característico sorriso brilhante, revelando seus dentes grandes e brancos. Os outros não conseguiram evitar um leve franzir de lábios ao verem a cena. Até mesmo Shizui coçou a cabeça sem jeito, sentindo-se envergonhado. Tique, o que o Kakashi tem de tão especial? Ele se tornou um Jounin antes de nós. Espere só, eu, Obito Uchiha, serei o segundo Jounin da nossa geração. Obito, com seus óculos de proteção e ar arrogante, cruzou os braços e lançou um olhar competitivo para Kakashi. No entanto, seu ciúme aumentou quando o outro companheiro de equipe se intrometeu na conversa. Kakashi, tome um pouco de água. Rin Nohara, com um sorriso gentil, tirou uma bolsa de água da mochila e entregou a Kakashi. Rin, aquele maldito Kakashi. Naquele instante, Obito ficou vermelho de frustração, encarando Kakashi com os olhos arregalados. Enquanto Obito e Kakashi discutiam, Rin balançou a cabeça em sinal de impotência. Obito, estamos em território inimigo. Concentre-se na missão para a aldeia. Embora Kakashi não fizesse parte da equipe originalmente devido à intervenção de Yoru, ele, Rin, Obito e Guy haviam sido colegas de classe na Academia Ninja. Kakashi, Rin, Obito e Might Guy eram mais próximos do que a maioria. O espírito ardente de Obito, é isso que define a juventude. Mas quando voltarmos, eu, Might Guy, serei o primeiro a desafiar Kakashi. Não importava onde estivessem, a personalidade alegre de Guy conseguia aliviar o clima. Mesmo no coração do território inimigo, suas travessuras reduziam a tensão, amenizando a tristeza da recente perda do antigo companheiro de equipe de Obito. Obito, por que você não tenta derrotar o Guy primeiro? Kakashi revirou os olhos para Obito com um tom indiferente. Isso só irritou Obito ainda mais.
Maldito Kakashi. Pare de ser tão arrogante. Enquanto o grupo conversava animadamente, um rosto pálido emergiu silenciosamente do tronco de uma árvore distante, olhando para eles com uma expressão sinistra. Hehehe, então esses são os que o Lorde Madara escolheu. Comparados ao Uchiha Yoru, eles parecem bem fracos. Bem, com uma risada rouca, o rosto lentamente se fundiu ao tronco da árvore. Sem que Kakashi e sua equipe soubessem, cada movimento deles já estava sendo observado. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.